Quando a gente tenta minimizar todos os erros, você ainda tem chance de ter um efeito colateral. Você imagina se você for levar a vida mais ou menos. Ai, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Você não vai chegar em lugar nenhum, meu irmão. Você só vai Concordo. colher o efeito colateral. O que minimiza o efeito colateral é a eficiência que você coloca no negócio. Se você for Uhum, eficiente, você tem menos efeito. Se uhum. você não for eficiente, você sobra mais efeito colateral para você. Fala galera do Made in Brasil, estamos ao vivo para mais um episódio. No bate-papo de hoje, a gente vai falar de alguns assuntos muito interessantes. A gente vai dar algumas dicas para você que quer se destacar no seu empreendimento ou na sua carreira. A gente vai comentar como essa mudança de governo pode impactar a sua vida e o seu bolso, tanto você como empresário, como também como funcionário. A gente vai trazer também um pouco de quais são os principais erros cometidos pelos empreendedores, né? Para você que ainda não deu esse passo de empreender, mas tem vontade, a gente vai te explicar também como que você pode transformar uma ideia em um negócio. A gente está recheado de assunto bom para discutir aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Meu nome é Dom Barros, estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, né, Carol Viutes. Fala galera, tudo bem? A gente tá bem animado pro episódio de hoje. Nosso convidado, ele é conhecido não só por construir negócios, mas por construir negócios que prosperam, que dão lucro e que lideram o mercado. Tenho certeza que a gente vai aprender demais. Quero deixar um recado para vocês se inscreverem no canal para receberem os conteúdos semanais. Reforçando, né, a apresentação dele, é realmente um convidado especial. Eu sei que todos os convidados que a gente traz aqui são especiais, mas esse cara é especialmente especial, Um dos maiores né? executivos do Brasil, Um dos vamos maiores deixar claro para executivos a do galera. Brasil, é uma trajetória marcada por sua capacidade de reinventar empresas, de passar por crises, de crescer, né, em meio à adversidade, e ele também é referência em liderança e inovação em gestão. Sem mais delongas com vocês, Lázaro do Carmo. Obrigado, gente. Aê! Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui, principalmente para falar de negócio, né? Que é isso que eu gosto de fazer na vida, esse é meu hobby. Obcecado por Estou negócio, obcecado né? por negócio, entendeu? Eu falo o seguinte, eu sou obcecado pela vida, tudo que eu faço é Bom, intenso. Não dá para fazer nada mais ou menos, nos negócios é igual, Legal. né? Uhum. E mesmo sendo intenso, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então, imagina se for mais ou menos. Imagina se for nós devagar. pudemos participar de uma palestra sua onde você falava, a gente pode fazer várias coisas em nossa vida, mas nada se coloca no plano B. É tudo plano Hum, A e foco. o plano é foco. Intenso. Quando a gente tenta minimizar todos os erros, você ainda tem chance de ter um efeito colateral. Você imagina se você for levar a vida mais ou menos. Ai, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Você não vai chegar em lugar nenhum, meu irmão. Você só vai Concordo. colher o efeito colateral. O que minimiza o efeito colateral é a eficiência que você coloca no negócio. Se você for Uhum. eficiente, você tem menos efeito. Se Uhum. você não for eficiente, você sobra mais efeito colateral para você, mais dano. Perfeito. Isso por quê? Porque no mundo dos negócios, se empreender no Brasil é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Sério, muito difícil. A chance de dar errado, ela é tanto quanto a de dar certo ou até maior. Por isso tem que se resguardar, Uhum. né? Uhum. Então esse é um dos motivos por que a gente é apaixonado por gestão, para ajudar as pessoas A a prosperarem. progredirem. Show, É. show. E Lázaro, para a gente começar um assunto aí que com certeza tem pairado os pensamentos de muitos brasileiros, com essa mudança de governo, o que impacta na vida do empreendedor e do colaborador, do funcionário? Então vamos lá. É uma coisa bastante complexa, porque ninguém sabe muito o que vai acontecer com commodity, o que vai acontecer com dólar, porque isso não é. Olha, eu falo o seguinte: existem fatores controláveis e não controláveis. Os Verdade. não controláveis são política, commodity, dólar, uma série de outras coisas, né? Mais de macroeconomia. O que é controlável? É tudo que está dentro, da porta para dentro da sua empresa, tudo que depende exclusivamente de você para tomar a decisão. Então eu penso assim, o Brasil é Brasil do jeito que a gente vem, altos e baixos, desde que ele nasceu, desde que existe. Uhum. É. Tem períodos de mais bonança, tem períodos de mais tempestade. Quem é mais coroa, como eu, viveu os anos 80, nós vivemos inflação de 80% ao mês, galera. Nossa. Sabe? Logo depois da transição do governo militar, ele viveu em um pouco mais de estabilidade. Logo na migração, anos 80 tal, logo depois da morte de Tancredo, começou inflação de 80%, 70%, uma coisa de louco. E o Brasil suportou, e isso
tornou o sistema financeiro brasileiro um dos melhores do mundo. O nosso Uau. sistema bancário é um dos melhores do mundo. Tem gente que fala, Brasil não tem nada que presta. Nosso sistema bancário, sistema financeiro, é um dos sistemas mais avançados do mundo. Por quê? Porque o caos forma gente boa. Pressão é bom. Então, o que a gente espera para 2023? Vamos lá. Eu não acredito que o governo Lula vai fazer grandes mudanças no primeiro ano. O que a gente pode esperar? Aumento de imposto pode, mas não é porque o governo quer, é porque a gente está com déficit fiscal. Se você está com déficit de caixa no governo, você tem duas maneiras de resolver esse déficit. Ou tu aumenta imposto para arrecadar mais, ou a economia explode, bomba, e tu paga mais imposto, porque o governo vive de imposto. Quem sustenta o Brasil, uma coisa equivocada, é que quem sustenta o Brasil é o empresário. Outro dia eu fiz uma frase esses dias, quem sabe esse cara assiste isso. Eu escrevi uma frase no meu Instagram assim, quem divide riqueza nunca vai reclamar de pobreza. Ele escreveu assim, a população brasileira não depende de dividir riqueza da burguesia. Nós vamos taxar a herança, cobrar mais impostos para sobreviver. Ele vai taxar a herança de quem? Ele vai cobrar mais imposto de quem? Ele sempre vai depender das empresas e empresários. Eu até escrevi com ele, burguesia voltou para a Idade Média, porque não existe burguesia hoje. Você existe empreendedor, empresário, você tem classe média, classe baixa, classe alta, e você tem o povo tão rico. Não, a burguesia não existe. Isso é uma idolatria idiota de um cara que lê muito livro, mas ele é obeso cerebral. Porque você lê demais, você fica obeso cerebral. Entendeu? Você lê demais, não consegue identificar as coisas, estão obeso. Então, o que acontece com o governo? O governo está com déficit. Certo. É verdade. Ou ele cobra mais imposto, ou ele melhora a economia de uma forma estrondosa, porque aí recebe mais imposto. Porque se a economia melhorar, as empresas faturam mais, o funcionário ganha mais, a gente paga imposto. Porque tem gente que pensa assim, e ele ainda até escreveu, que as empresas têm que pagar mais imposto. Ô, meu querido, quem paga o imposto é você, porque eu, como empresário, eu repasso. Isso aqui me custa R$10, aí 25% é imposto, eu subo o preço 25%. É que a gente vive numa sociedade que sofre ela não tem memória, tem vaga lembrança. Verdade. E sofre de algumas acefalias por falta de instrução, coitado. Ele acha que paga imposto é empresário, quem paga imposto é o cidadão. É verdade. O empresário só repassa. Não, tem que cobrar mais imposto da empresa, então você está assumindo que você vai ter que pagar mais caro. Porque se cobrar mais imposto da empresa e a empresa não repassar, ela fecha. Se ela fechar, tu está desempregado. Dá para entender que não dá para separar? Então, preparem-se para uma subida de imposto e um aumento de preço. Consequentemente, um aumento de inflação. Um aumento de inflação. Então, o PIB já foi reajustado para cima, né? Já foi reajustado mais ou menos 1 ponto percentual para cima, a previsão de PIB. Tipo assim, desculpa, previsão de PIB, previsão de inflação. Perfeito. O PIB é o contrário, foi reduzido para baixo. A previsão de inflação estava falando em 4%, hoje está falando em liberar 5%. Então, isso é por quê? Porque deve ter forçar uma carga tributária nova, e essa carga tributária nova vai ser repassada para o consumidor, o preço vai subir e vai ter inflação. O empresário, ele corrige a inflação. Quem não corrige a inflação é o consumidor final, porque o salário não sobe igual. Não consegue. O salário não sobe igual, acompanhar. E aí o microempresário também, que não sabe fazer conta, coitado. O cara do carrinho de cachorro-quente, ele continua vendendo no mesmo preço, ele comprando a salsicha mais cara e continua vendendo no mesmo preço, comprando a salsicha mais cara, aí ele quebra. Porque ele tem que fazer um rateio e repassar. Total. Entendeu? Então, o que a gente pode esperar é isso. Vai haver, consequentemente, um aumento de impostos, vai haver, consequentemente, um repasse desses impostos. A não ser que a economia exploda, que aí eu não sei. Medo do governo Lula. A gente tem que ser a favor do Brasil e contra o governo nesse momento. Concordo. Eu sei que existia uma divisão enorme antes da eleição. O que eu costumo falar, antes da eleição, cada um vota em quem quer, cada um luta por quem quer. Perfeito. Foi eleito, vamos ter que lutar pelo Brasil. É. Porque lembra o seguinte, se eu torcer que o Lula se ferre, eu vou me ferrar junto. Não dá mais, entendeu? O máximo que o cidadão, você que está me ouvindo, o máximo que a gente podia fazer é escolher o Bolsonaro ou o Lula. Poxa, agora o cara ganhou. Torcer contra é burrice, porque o Brasil é que sofre, a gente é que sofre, né, meu? A gente é que sofre. Não dá pra gente poder ficar jogando contra agora. Já foi a época. Foi a época de jogar contra. Agora é o seguinte, recomendação. Faça o melhor que você pode. Trabalhe no que você controla. O que você controla? Poxa, se você está ganhando 10, gasta 8. Faz uma reservinha, tá? Se você tem uma empresa pequena, começa a controlar os fatores críticos do sucesso. Exemplo, você vai comprar um negócio, viu que subiu o preço, mas se subiu 10 eu repasso 10, não, a conta não é essa não, né?
Você tem que aprender com formação de preço. Ah, subiu R$ 10 o insumo. Talvez eu não precise aumentar 10%. Subiu Uhum. 10%, não precisa aumentar 10%. Por quê? Porque o valor lá em cima é maior. Se eu aumentar 5, ele cobra o aumento embaixo. Uhum. Aprenda um pouquinho a fazer conta financeira para você se estabelecer. Às vezes, dependendo do seu negócio é grande. O melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. É a hora de você fazer crescer, porque todo mundo fica com medo e paralisa. Aí E é a você vai hora de pra você vai cima. para cima. O Uhum. varejo, a maioria dos grandes varejos tiveram o pior varejo no mês de janeiro agora, pior mês. Uhum. Foi difícil Então o que mesmo. que os caras fizeram? Estão retraindo, segurando, depende de quem você é. Talvez é hora de você ter uma estratégia de ataque, porque seus concorrentes estão segurando. Uhum. Então, recomendação é cautela com gastar dinheiro. Seja você Tá, pessoa física tá. ou seja tua empresa. Seja nós Perfeito. aqui, Uhum. Uhum. né, pessoa física ou Economizar, seja, né? tente não pelo, se você não conseguir economizar, tente pelo menos não gastar mais do que você ganha, Legal. entendeu? Uhum. E vamos fazer o melhor nosso. Uhum. Não adianta mais especular. Ah, a dólar vai subir ou vai descer? Cara, nem a mãe de Sabemos, Ná, que já não morreu, se ela sabemos. tivesse viva, ela vai Já saber. subiu, desceu, né? Qualquer economista que falar que hoje profetizar vai errar. Legal. Uhum. A inflação a gente já sabe que provavelmente. Isso eu chego a apostar um dinheirinho que vai subir, por quê? Para corrigir o déficit fiscal. Déficit fiscal. Aham. Uhum. Vai ter aumento de imposto, aí o aumento de imposto gera mais aumento de preço gera inflação. Uhum. E aí, então, inflação é uma coisa, vai dar uma subidinha esse Tá. ano, Uhum. tá? É, bom, pelo que você está falando, o cenário deve ser um pouco mais difícil que o Um pouco normal. mais difícil. Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer o nosso trabalho, a nossa parte, o melhor Tem que a que. gente puder. E você foi uma pessoa, né? É uma pessoa que acumula cases de sucesso, tanto em negócios como na vida corporativa também. CEO de grandes empresas, conduziu algumas empresas do Silvio Santos, saiu na capa da Veja. É, o que que tem de diferente um empreendedor que se destaca e um funcionário, né, que cresce ali na carreira corporativa? Vamos separar as duas coisas, depois eu vou juntar, que é muito parecido. Tá. Legal. Cara, como empreendedor, ele tem que imaginar o seguinte: você vai ter um negócio seu, né? O que faz ele ter sucesso? Primeiro é entender daquilo que ele escolheu para ter o negócio. O Lázaro, por exemplo, se eu montar uma padaria, eu tenho grande chance de fracassar porque eu não sei fazer pão. Tá. Eu não vou saber que hora que eu tenho que buscar o padeiro para fazer o pão às 5 horas da manhã, Uhum. que o produto vence e que é uma mão de obra difícil pra caramba. Como é que faz esse jogo? Provavelmente eu vou fracassar. Se eu for montar um varejo como rede de farmácia, como rede de loja de beleza, se eu for montar uma indústria, provavelmente eu vou ter sucesso. Porque é só Por praia. quê? É mais a minha praia. Eu passo 30 anos em consumo, empresa de consumo. Apesar de padaria ser uma empresa de consumo, Uhum. mas é um jogo muito diferente do meu. Então, se você quer ter sucesso em alguma coisa, tente achar um caminho que você domine mais ou menos. Uhum. Legal. Entendeu? Você domine mais ou menos. Eu acredito muito que o empreendedorismo, a empresa é a mola mestra do social no planeta. Não existe você desenvolver uma sociedade justa socialmente sem a geração de emprego, sem o desenvolvimento humano, entendeu? Porque Uhum. onde você monta uma empresa, você gera mais oportunidade de trabalho, você gera um desenvolvimento pessoal dessa pessoa porque você está treinando ela, você Total. gera mais autoconfiança, porque a partir do momento que o cara está recebendo salário, ele fica mais autoconfiante, que ele pode tratar a família, cuidar da família dele melhor. Essa autoconfiança vai fazer ele sair da cama mais cedo, mais motivado, ele vai produzir mais, ele vai ser mais feliz e felicidade é fator crítico para a produtividade. A Legal. gente feliz produz mais. Então, dentro do negócio, aí você quer montar seu negócio. Ó, foco é esse. E aí você tem que pensar duas coisas. O que o empreendedor tradicional faz? Ele coloca o capital intelectual dele, ele coloca o capital financeiro dele e o recurso de tempo dentro desse negócio. Uhum. Para dar certo, você tem que saber que muito pouca coisa que você monta dá certo de uma hora para outra. Total. Vou te dar um exemplo. Você vai querer comprar uma franquia da Reidente, que é a rede de clínica odontológica que eu sou sócio. A gente fala pro cara, a gente fala, ó, você vai demorar 6 meses para construir sua clínica. Por quê? Cara, eu tô com uma clínica em Jundiaí, vai ser inaugurada em março. Gente, nós começamos a construir em agosto. E olha Tá. que a gente tem experiência pra caramba, mas por quê? Anvisa, e não sei o quê, e E contratar as obra. pessoas, e obra. Então, se eu fosse um franqueado, eu ia estar, antes de inaugurar, de agosto a março, sem receber R$ 1, só gastando. Uhum. Você planejou isso? Essa é a pergunta. Você consegue viver? Você consegue comer? Você consegue respirar esse período? Tá, aí eu vou começar a trabalhar.
Geralmente, uma clínica nossa, igual essa, de 8 lugares, ela chega a ter um faturamento de 250 mil por mês e a média é que ela deixe de lucro líquido 20. Então, um cara, um franqueado, Uhum. ele vai ganhar aí, vamos botar, mês ruim 30, mês bom 50 mil por mês com esse negócio. E ela, só que ela tem um período de maturação, que a gente chama pré-operacional. Tá. Eu abro o primeiro mês, às vezes eu tenho uma explosão, aí o cara já sobra o dinheirinho, já fala, não, eu tô feliz, já tô gastando pro mês que vem, só que ela vai baixar o mês que vem. Uhum. Porque no lançamento explode, depois ele baixa. Passei por essa experiência. Aí, O lançamento foi lindo. Depois da venda era 2 produtos. A gente falou, o que, que a gente faz agora? é E aí normal vai. acontecer É. isso, entendeu? E o cara tem que estar preparado financeiramente e emocionalmente para isso. Então você que está ouvindo a gente, ó, vida de empreendedor é essa, você vai separar ali, eu consigo viver um ano sem esse dinheiro? Uhum. Não, então talvez não seja a sua hora. A não ser que você faça uma outra coisa. Uhum. Pô, vou montar um food truck. Provavelmente você vai ter o dinheiro mais rápido. Por quê? Você vai demorar o tempo de montar o caminhão, mas você vai ficar escolhendo ponto, é móvel, você depende menos do transeunte. Dei esse Tá. exemplo porque se você for montar uma padaria, é o mesmo caso da rede de clínica. Se você for montar uma lojinha de roupa, é o mesmo caso. Quando você fala do food truck é diferente, por quê? Porque você pode fazer eventos. Você pode ir para pontos diferentes. Então essa variável já te ajuda a encurtar o retorno do capital. Aí lembra, você começou a ganhar um dinheirinho, porra, você tem que recuperar o que você não ganhou, ainda tem que recuperar o que você investiu. Vai demorar um pouco para isso voltar. Então, persistência é a qualidade número 1 do empreendedor. Saber dormir com barulho. Saber dormir com barulho é saber dormir com dor de cabeça, porque vai dar. Nossa. Isso vai dar. E com o subconsciente E, funcionando, né? e o terceiro, cara, é você fazer alguma coisa que você, pelo menos, entenda. Legal. Pelo menos você conhece. Você mesmo um dia conversando, você falou, pô, eu sou engenheira química, não é isso? Sou Eu sou engenheira engenheira química, não sei o que, eu trabalho com cosmético. Óbvio, você vai fazer aquilo que você sabe, que você domina, né? Você domina inovação, você domina linha de produção. Pô, é isso, cara. Agora, pô, você queria... Ah, tá bom, Lázaro. Ah, é Lázaro, peraí. Vai ser dono de uma rede clínica de odontologia. Tu é dentista? Falei, não, mas eu tenho 2 sócios Isso que eu dentistas. ia falar, Tenho perfeito. 2 sócios E eu admiro isso, que eu dentistas. sou bom, faço a Eu gestão. faço, e detalhe, eu ainda não faço gestão sozinho. Eu boto gente para fazer a gestão e eu boto o modelo de gestão do Lázaro. Legal, Qual que é o meu modelo? legal. Eu trabalho dessa forma, com o custo mínimo possível, estrutura menor possível, esperando a receita entrar. Só depois que a receita entra é que eu faço as coisas de dentro crescer. Por quê? Tem que ser de fora para dentro. Porque se eu montar uma estrutura grande, esperar as coisas acontecerem, se não acontecer. Vou dar um exemplo da própria Ridente. Eu comprei final de 2020. 2021, no começo de 2021, o Lázaro pensou assim, eu vou começar a vender franquia, então eu vou fazer uma estrutura gigante de uma hold. Emitiu uma estrutura gigante de uma hold. Uhum. Como a venda de franquia, a gente achava que ia vender 100 franquias em 3 meses. Como a gente vendeu 10 no primeiro mês, 10 no segundo mês, eu falei, e a hold estava muito grande, eu falei, ops, vamos enxugar a hold. Infelizmente, de gente embora. E vamos abrir clínica própria nossa. Aí nós abrimos 7 de uma vez só. Puf, vamos ter em Campinas também, Sorocaba. A gente está abrindo legal. de aí, vamos ter Campinas, vamos ter Sorocaba. Campinas cabe 5, vamos ter uma por enquanto. A gente vai abrir 7 próprias. Pumba! Pronto, já vai ser o Made in Brasil, hein? Que vai É. divulgar. Meteu 7 próprias. O dinheiro entrou, aí nós vamos dar o segundo passo. Por quê? Porque a primeira previsão do Lázaro, que ia ser tão fácil vender, eu descobri que não era tão fácil. Então eu não Tá. esperei a gente quebrar para a gente mudar de rota. Então você quer ter seu negócio, você tem que fazer isso, mudar de rota. Vamos lá, agora o cara quer fazer sucesso da carreira. Isso. O mindset tem que ser igual. Eu vou trabalhar na empresa do Dom. Se eu quero escolher o meu salário na empresa do Dom, primeiro eu tenho que fazer ele ganhar dinheiro. O empregado não pode chegar exigindo salários altíssimos sem mostrar o quanto ele vale. Porque currículo, Perfeito. papel aceita tudo. E diploma em Harvard não é garantia de nada. Não. Não mesmo. Entendeu? Então, primeiro, o que eu falo para você é o seguinte: dedicação acima da média. Ache um local para você trabalhar que tenha um fit cultural. Entendeu? Que aquele lugar vai te dar prazer e que te proporcione crescimento. Bata um papo com o seu empregador e fala com ele, cara, ó, eu tô vindo aqui para crescer junto. Se eu gerar valor, você participa de valor comigo? Você partilha valor comigo? Se eu te gerar riqueza, você divide riqueza comigo? Essa é uma conversa honesta. Isso é uma conversa que, do faxineiro ao diretor da companhia, ele tem que ter com o dono. O cara que vai lá fazer a faxina, ele tem que falar, vou começar a fazer faxina, vou ser o melhor faxineiro do mundo. Depois você deixa eu ir para a recepção. Se eu for o melhor recepcionista do mundo, você deixa eu gerenciar a sua loja? Mas eu tenho que te provar para você e ninguém... Bicho, eu adoraria ouvir isso. E as pessoas têm medo de falar isso. Eu adoro ouvir isso. Eu adoro gente ambiciosa, mas com
racional. Então, não vai ser diferente em 2023. É igual, não vai mudar. O seu Tá. comportamento tem que ser único em 23, 24, 25, 26. Se você quiser ter sucesso. Uhum. O que diferencia as pessoas de sucesso para de fracasso é a coragem, a determinação e sempre achar que ele vai ser melhor do que ele todos os dias. E isso está dentro da gente, começa tudo aqui. Uhum. Aí depois fala, e o conhecimento técnico, Lázaro? Na minha opinião, opinião do Lázaro, vem no outro segundo plano. Primeiro você tem que ter determinação, consciência, querer aprender, dominar suas emoções. Primeiro é você consigo mesmo. E aí você tem o conhecimento técnico. Por quê? Porque se você tiver resiliência, se você tiver um comprometimento acima de média, se você dominar suas emoções, você vai conseguir aplicar seu conhecimento técnico. Adianta você ter o maior conhecimento do mundo se você é desequilibrado emocionalmente, se você procrastina, um puta preguiçoso, Uhum. se você só fala, você é sonhador. Gente, aí sonhar é lindo, mas sonhar não te leva a porra nenhuma. Tem que agir, né? Ação. Sonhar mais ação concretiza seu sonho. Legal. E aí, você pegou seu sonho, ele concretizou, você persiste nele, ele pode monetizar. Se for o caso, que tem sonho que não monetiza. Tem sonho que é para ajudar as pessoas, tem sonho que é realização. Né? Mas sonhar, concretizar e monetizar. Às vezes as pessoas acham, o sonho grande, aquele livro, então tem que sonhar grande ou sonhar pequeno é igual. Sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo esforço. Mas nenhum dos dois gera porra nenhuma se não tiver ação. Entende, velho? Uhum. Então, é por aí. Lázaro, Tá. então é fácil. Fácil um caramba, bicho. Até a gente próprio tem hora que a gente fala assim, não vou fazer nada hoje, não, vou deixar pra amanhã. Sim. Eu tenho que dar um tapa na minha cara e falar pra amanhã porcaria nenhuma. Velho. Vai, igual a gente sempre costuma Cara, falar, assim, né? Tipo, a gente vai pelo caminho fácil ou pelo difícil? Não, o difícil é maior, vamos pelo difícil. é, Tá sem vontade, vai sem vontade. sabe por quê? Porque todos são Faz a difíceis. vontade vir, né? Tem um vídeo do Silvio na internet que ele fala: todas as coisas do mundo são difíceis. Legal. Se você tiver cautela e fizer o que tem de ser feito, vai dar certo. Agora, se alguém te prometeu alguma coisa fácil, foge. Vai, faz isso que você vai ganhar dinheiro assim. Compre o meu curso que você vai ficar bilionário. 5 dicas pra ficar rico. 5 dicas. O segredo da riqueza, velho, não tem, velho, tem não. Se vocês descobrirem, me ensina. Dá certo Não. pra quem tá vendendo curso, né? Porque eu vou dizer para você, eu falo no meu, a gente da Capital Upgrade, né? A gente vende treinamento, a gente vende gestão, a gente vende empresa, a gente tem mastermind. Uma das coisas que eu falo com o meu sócio, se eu pegar algum de vocês prometendo sonho, tá fora da sociedade. Uhum. Tem que prometer não, velho. Uhum. Porque se você faz uma promessa e não cumpre, você perde sua credibilidade. Total. Tanto você que quer crescer na carreira, quanto você quer ter sucesso no empreendedorismo, a sua credibilidade tem que vir antes do dinheiro. Verdade. Sabe por quê? Porque mesmo você tendo credibilidade, as pessoas vão duvidar de você. Vão muito. Sempre duvidam de você. Sempre acham que você está mentindo. Sempre acham que você é um calhorda. Uhum. E se você começar a ganhar dinheiro, eles vão achar que você está roubando ainda. É. Entendeu? Uhum. Esse é o mal do brasileiro. Verdade. Então, A gente até falou disso num episódio, né? A gente falou assim, o quanto é diferente da cultura americana, onde lá Total. você vê uma pessoa de sucesso e você faz dela um espelho. Como que eu uso essas habilidades, os livros que ela lê, o conhecimento que ela tem. aqui tu malha. Aqui você É. fala, nossa, tipo, tem Lá é inveja da inspiração, pessoa. né? Aqui, É. inveja. E, ô Lázaro, tem uma coisa que eu queria muito te perguntar, assim, todo empresário, quando começa uma empresa, o seu negócio, pequenos negócios, grandes negócios, ele tem muita vontade, ele coloca realmente aquele sonho dele em ação, mas muitos negócios não dão lucro, e muitas vezes as empresas estão vendendo bem, e eu acho que por um certo período isso pode até atrapalhar, e começa aquele lance de vender bem, de muita promoção, e quando você vê, não sobrou nada no bottom line, o lucro não aconteceu. E aí eu acho que fica até difícil entender tanto o grupo societário, quanto também os funcionários. Espera aí, o que está acontecendo? Qual que é o maior erro que você vê? Onde que as pessoas se perdem? É em análise, gestão? Um monte. Né, Um monte de lista, coisas. né? Primeiro é o seguinte, empresa que vende muito não é empresa rica. Tá, Empresa rica é a que sobra muito. legal. Você tem que vender mais e gastar menos. Uhum. Gestão simplesmente é vender mais e gastar menos. Só que para vender mais e gastar menos, você tem que fazer tanta coisa. Você tem que fazer um bom planejamento estratégico, você tem que fazer um bom planejamento tático, você tem que ser bom na implementação, você tem que ter um financeiro que fica controlando as suas despesas, falando se está certo, está errado. Aliás, o empreendedor pequeno ele não tem nada disso, então ele tem que pôr na cabeça o que ele tem que fazer. É isso. E ele tem que fazer uma conta que é assim, eu estou vendendo R$100,
certo? Quanto desses R$ 100 é o custo do meu produto? É 20, então você já não tem 100, você tem 80. Quanto que eu pago de imposto? Eu estou pagando mais 20% do Aham. imposto. Então é 20 sobre os 100, então são mais R$ 20. Aí eu já não tenho mais R$ 100, eu tenho 60. E aí quanto me custa o meu aluguel? Aí você já tira o aluguel. E todo o dinheiro que você vai reinvestir, ele tem que sair do que sobra. Aí você Perfeito. fala assim, poxa, mas aí eu não tenho esse dinheiro. Então você vai ter que buscar esse dinheiro em algum lugar ou até num banco, se você acreditar muito no seu negócio. Se você não acredita muito, ou se você tem um pouco de dúvida, pede ajuda para alguém para como fazer essa modelagem financeira. Ou então você procura modelos de negócios mais simples para poder trazer mais retorno. Uma coisa muito simples. Hoje está acontecendo menos. No passado, eu conheci um monte de gente, muambeiro do Paraguai. Aham, eu O sei bobeiro do também. Paraguai é mais fácil. Tu vai lá, compra por 10, vende com 20, tu não paga imposto, aí você vai lá, sobrou 10. É mais fácil. Porque você não precisa nem saber calcular imposto. Só que hoje não existe muito mais, porque vão te pegar. A Aham. contravenção vão te pegar. Mas aí tá bom, vou importar da China e pagar direitinho. Uma atividade de simplesmente distribuição, ela é um pouco mais simples do que uma indústria. Porque eu pago, separo o imposto, separo o meu custo, eu vendo. Quando eu vendo, eu tenho imposto também, tá, gente? Que você Aham. paga imposto na entrada e imposto na saída. Isso. Todo imposto da entrada, ele gera um crédito que você abate na saída, mas você tem que levar em consideração o imposto. O que sobrar é o que você vai tirar para viver e tirar para reinvestir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não morrer de sucesso. É. Porque às vezes o negócio começa pequenininho, ele faz umas explosões. Empresa grande também. Tem Uhum. um monte de empresa que eu assumo a empresa e falo assim: com 3 meses eu faço essa empresa dar lucro. De tanto erro interno. Aham. Olha, O É, cara não faz concorrência. eu até É, contextualizando, era uma das perguntas. Das empresas que você entrou para poder fazer um trabalho de reestruturação, que tinha um faturamento alto, mas não estavam dando lucro, quais eram os principais erros? Quais foram os principais ajustes? tributário, as pessoas, por incrível que pareça, tem gente que sonega e tem gente que está pagando imposto demais. Exemplo, uma indústria de cosmético, por exemplo, que faz o porta a porta, que todos vocês conhecem, é Uhum. desse ramo, ela tem um negócio chamado MVA. E ele é negociado com cada estado. tá. Se você não negociar com cada estado, se você não seguir uma tabela, você vai pagar preço máximo. E outra coisa, dentro dos impostos da linha de cosméticos, você tem monofásico e plurifásico. Perfeito. Monofásico você paga ali na entrada, vende, beleza, imposto acabou. Mas o plurifásico, você tem imposto de entrada, imposto de saída. Às vezes o contador não sabe fazer dinheiro. E a maioria das vezes o cara paga mais imposto. Entendi. Pasmem, todo mundo acha que só nega. Tem um monte de empresário que está dando dinheiro para o governo que não deveria. E aí que o Lázaro entra? Eu coloco um E time olha, para reorganizar a tributária. Tá. Olha, umas últimas empresas que eu participei aí, eu economizei 20 milhões por ano, velho. Só de imposto. Uhum. 20 milhões por ano fazendo certinho, porque o cara estava fazendo errado. Uhum. E aí o Legal. segundo plano, dentro do tributário, existem estados que se você levar a operação, vamos supor que você mexa com e-commerce, independente do seu perfeito. tamanho. Extrema, que fica aqui 100 km, 120 km de Campinas, Uhum. é o melhor lugar para ter um e-commerce. Você vai ter um save financeiro enorme. Lázaro, como eu vou fazer? Monta uma operaçãozinha pequenininha lá, entendeu? Independente, você fatura 100 mil por mês. Eu garanto que se você transferir seu e-commerce para extrema, se você fatura 200 mil por mês, vai sobrar 50 mil a mais para você, só por questões tributárias. E Entendi. aí, além disso, segunda parte, a área de operações. A gente tem na cabeça, um cara, eu, né, 30 anos de experiência, tem cara que fala, você sabe muito. Eu falei, não, é normal que eu sei, porque eu tenho 30 anos que eu faço isso, 34. Se eu não souber, eu sou burro demais. É muitos anos fazendo a mesma coisa, né, velho? 54 anos de idade, fazendo a mesma coisa desde quando eu entrei no mundo corporativo. Comecei Legal. com venda lá, 20 e pouco. Então, aí você pega a área de operações. Eu, independente do que eu for comprar, do tamanho da empresa, eu abro concorrência. 6 meses. O meu bom fornecedor é aquele que me fornece mais barato com qualidade. Perfeito. 6 meses tem concorrência. Ai, mas achei um cara muito bom, tudo bem. Minha área de compras, ou eu mesmo, estou comprando esse cara por 10. Eu tenho que ficar buscando alguém que me vende por 9 ou por 8. Por quê? Porque se o governo subir imposto, talvez eu não precise nem subir meu preço. Porque eu estou com um E aí eu fornecedor ganho mais da barato. Aí concorrência eu no ganho da final. concorrência no final, porque eu estou com o preço mais barato. Uhum. Outra coisa, você começa pequenininho, você paga mais caro, porque produto, escala é tudo. Tá. Se você for comprar 1 quilo de salsicha, é diferente de você comprar 50 quilos de salsicha, 100 quilos de salsicha, 5 você tem toneladas. acesso aos atacadistas. Uhum. Então, a sua empresa cresceu um pouquinho, concorrência de compra de novo. Você Legal. cresceu mais um pouquinho, concorrência de compra de novo. Então, É. a área tributária é essa, a área de compras é essa. Segundo, será que eu tenho o número certo de funcionários para fazer a minha tarefa?
Me convidaram para um projeto aí recente, não sei se você está ainda, os advogados estão conversando, porque tem uma série de fatores. Tem 50 diretores da empresa, cara. 50 cara em cargo de diretoria. Tem gente com salário de 250 mil. Você já olhou e falou, dia eu começo. Eu falei, gente, tudo bem que pode ser uma empresa grande e tal, mas 50, cara. Puta, mas assim, vem cá. E qual que é o salário? Então você tem que saber o seguinte: você tem que pagar o salário para o tamanho da cadeira. Segundo, você não está tendo o que a gente chama de overhead, que é excesso de cabeça na corporação? É um outro lado. Aí que a gente fala o seguinte: Lázaro corta dinheiro. Ele reduz custo no tributo, eu Uhum. reduzo custo nas compras, eu reduzo o segundo passo, no overhead que a gente chama. Uhum. Eu tenho que ter estrutura justa para o meu tamanho. Uma empresa de 1 milhão por mês, ela tem um número de funcionários. Uma empresa de 10 milhões por mês, ela tem outro funcionário. E é normal, quando a gente vai crescendo, as pessoas irem pedindo vaga e a gente, às vezes, autoriza. E eu já aconteceu isso. Pô, outro dia, reunião com uma empresa minha capital. A gente tem lá hoje uns 60 funcionários, só para cuidar de treinamento. Então, tem gente que vai falar assim, gente, mas 60, elas precisam disso tudo, cara, porque é muito trabalho, é muita coisa. Mas a gente mesmo vai autorizando. A área comercial vai aumentando, tá aumentando a venda, vamos botar mais gente, botar mais gente. Chegou uma hora que ficou flat. E eu falei assim, pô, esse resultado de hoje é o mesmo resultado que a gente estava quando a gente teve uma alta 2 anos atrás. E naquela época, só na área comercial, eu tinha 16 pessoas, agora eu tenho 25. Se eu já fiz um número com 16, por que eu tô com 25? Tem alguma coisa errada. Uhum. E eu vou lá, meu amigo, sento com um por um. A gente tem que rever as estruturas de tempos em tempos, É verdade. revendo, revendo. Você não pode cortar o suficiente para acabar com a qualidade do serviço. Não pode ter pouca qualidade porque o consumidor não vai te consumir. Mas você também não pode ter custo excessivo, que senão você não resiste à crise. Então eu falei aí, ó, pessoas, eu falei aqui da área tributária e eu falei da área de compras. Tem uma outra coisa. O quanto que eu vendo baseado simplesmente em promoção e desconto. Porque se eu tenho um produto bom, mas toda vez que eu precisar de... E é normal do ser humano e não está errado. Você precisou de caixa para pagar uma conta, você mete promoção e mete desconto e mete bonificação para trazer dinheiro para salvar seu caixa. Só que se você começar a fazer isso sempre, você vai criar um commodity. O seu cliente só vai te comprar em promoção. Você bota cocaína na força de venda e no seu consumidor. A gente brinca, porra, o meu consumo está muito cocainizado, muito viciado em promoção. É muito normal acontecer em e-commerce. Total, total. É muito Ainda mais normal. porque o e-commerce ele tem essa briga de preço. Aí um começa, o outro começa, e aí dá brinde. Então você já tá dando desconto, você tá dando brinde, aí você Dando ainda põe frete bonificado, grátis, é isso tá aí. pagando comissionamento. E você fala, Lázaro, como é que eu fujo disso? Você vai ter que tentar ter produto exclusivo. Legal. É a única forma. E não dá o desconto no produto exclusivo, Não né? dá de jeito Começar nenhum. com E esse nunca no erro. lançamento também. Tem gente que faz o lançamento do produto para, vou provocar, vou promover experiência. Já vou vender para metade do preço. E para subir o preço depois? O produto pode ser ótimo. O cara experimentou, falou, nossa, que delícia esse suco aqui. Olha que maravilha, tal. Vou comprar de novo. Peraí, eu paguei 50, agora eu pago 80. Aí Ah, daí vou fica com esperar raiva. baixar. Vou esperar baixar, não vou comprar. Ele gostou. Então, quando você fazer, eu recomendo o seguinte: você vai fazer um lançamento maravilhoso de um produto qualquer, dê um bonificado, porque o bonificado é a mesma sensação de preço para o cara, mas para você o custo é menor. Porque vamos Perfeito. colocar assim, você está dando um produto para ele que custa R$ 100, mas para você esse produto custa 20. Exato. E ele tem a sensação de Isso aí. 100, que é maior do que o Aí você fala desconto. assim, aí se deixa claro, bonificação de lançamento para você ter a sua experiência, aí você bonifica. Entendeu? Você não dá desconto no lançamento, que não faz sentido. Aonde você dá desconto? Quando o seu produto ele está saindo do lançamento, ele está na estrela. Aí ele virou uma vaquinha leiteira. Aí quando você precisa renovar ele, aí você dá um desconto, renova. Você tem que medir outra coisa. Tem produto que responde bem ao desconto e tem Aham. produto que não. Eu já vivi na minha vida fases que eu vendia 1.000 peças do produto. Eu dava desconto 30%, aí eu vendia 1.010. Cara, eu derrubei minha margem em 30% E não e eu vendi aumentou. 10% a mais. Eu vendi pouquinhas unidades a mais. Ah. Entendeu? Caraca, assim, então a estratégia não é o desconto. A estratégia para esse produto é abrir outros canais de venda. E se eu sou um e-commerce, talvez é uma comunicação que atinja mais gente. Perfeito. Entendeu? Eu tenho que aumentar a minha entrada nos lares. Não forçar a vender muito no mesmo lar. Porque quando você dá desconto, geralmente você vende mais para as mesmas pessoas. É. Dificilmente você vende para o novo, porque o novo nem te conhece. A ação para vender para o novo é diferente do desconto. O desconto geralmente é mais para o mesmo. Uhum. Ah, eu vou fazer desconto porque eu vou vender para mais gente. Como? Para você vender para mais gente,
Você tem que gerar um fato novo que faça mais pessoas te conhecerem. Desconto não faz mais pessoas te A conhecerem. não ser que você, assim, acesse mais pessoas e aí você comete o erro de já ir com um desconto agressivo, que é pior, né? Pior, porque esse cara, de novo, quando ele comprar, ele vai querer comprar no mesmo preço. No mesmo preço. Entende? Aham. Então, aí isso faz a empresa vender muito e não dá lucro. O que que o Lázaro faz? Segundo passo, só para cortar. Nós falamos do departamento de compras, nós Aham. falamos do tributário, nós falamos de pessoas. Aham. Eu vou tentar calibrar as minhas ferramentas promocionais, Tá. tá? Como assim? É isso, Ah, calibrar as ferramentas promocionais. Ferramenta descontos. promocional é desconto, Perfeito. bonificado, Brinde. amostra, brinde, frete grátis. Eu vou calibrar isso, porque Tudo de às maneira vezes saudável. eu vou calibrar, por quê? Vou tentar não jogar dinheiro fora aqui, Uhum. porque isso também faz a empresa gastar e não ter lucro. Aham. Segundo, o outro passo é ver meus custos fixos, como aluguel, como custo água, luz, telefone, energia. Eu vou ver esse tipo de coisas, despesas fixas que eu vou rever. Se você fez isso, e você com certeza vai economizar alguma coisa. Legal. Aí você fala assim, não, estava tudo ótimo, Lázaro, não tinha nada errado. Aí você só tem mais uma chance de vender mais. Tá. Aí não tem outra chance. Aí sua empresa precisa vender mais. E eu falo com você que é mais difícil. É, né? É, Não é fácil vender, não. Porque eu Uma tenho que per- combinar o jogo com o consumidor. Aí é difícil. Mas fala, você pergunta. Você comentou de fazer o produto se tornar exclusivo para você não depender de promoção. E quando você joga jogo do preço? Você Aí, joga meu irmão, produto mais barato mesmo? você vai ter que. A empresa que joga jogo do preço, gente, não tá nada errado. Vamos colocar assim, ó. Casa Bahia, Uhum. Magazine Luiza, Americanas, que tá até o case aí, né? Depois, se você É. quiser falar disso, eu te explico o que aconteceu lá. Ah, é Legal. Mas tá, legal. tudo isso aí. Essas empresas jogavam o jogo do preço. É muito Aham. perigoso. Quando Tá. você vai jogar o jogo do preço, não tem nada de errado com isso. Aham. Só que você tem que saber que você não vai ter muita margem para sobreviver. Tá. E quem não tem margem não tem proteção contra idiota. Proteção contra idiota é margem. É um Entendi. colchão saudável. Quando, Entendi. empresas de commodities, vamos colocar supermercado. Supermercado, quando dá lucro bom, dá 2%. Nossa. Você já imaginou uma empresa faturar 10 bilhões? Um atacadista roldão, um atacadão, um big, Aham. um próprio Pão de Açúcar. Se você entrar lá no Pão de Açúcar e for na capital aberta, você vai lá, pega lá as empresas Carrefour, vê quanto sobra na última linha. Aham. 2, 3, velho. Você vai pensar assim, gente, mas eu preciso deixar no banco o dinheiro. Todo o trabalho Aham. que vai dar, né? Esse tipo de produto, esse tipo de. Ele joga o jogo do preço. Entendi. Mas aí você fala assim: ah, Lázaro, mas eu não quero jogar jogo do preço. Um supermercado, para não jogar jogo no preço, ele vai ter que ter produtos muito sofisticados. Tá. E ele vai ter que Isso não empolga. trabalhar com a classe A gargalhada. Uhum. Porque todo mundo, por exemplo, como é que você diferencia um arroz, velho? Arroz é arroz. Tem um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas tudo vem do mesmo produtor. Um supermercado ele vai vender Tio João vai vender Canil, e acabou, todo mundo vai ter as mesmas marcas. Uhum. A não ser que você tenha uma fazenda, você plante e fala, o meu é da minha fazenda, sem agrotóxico, sem toque humano, sem não sei o que, sem não sei o que, eu ainda não, e eu ainda não mato as história, né? cobrinhas, tem storytelling muito foda, Aham. para convencer uma parte pequena da população Aham. comprar o seu arroz, porque a maioria não vai estar nem aí se você vai estar desmatando ou não, se o arroz não matar ele, ele quer uma barata. Tá. Entendi. Tô dando um exemplo, sabe? Uhum. Então, o jogo do preço tá errado? Não, mas você tem que saber onde você tá pisando. Tá. Você Tá. tem que- E tem mercados que é jogo de preço. Aham. Não, eu perguntei porque, Posto de gasolina. porque a gente tá com duas marcas. Uhum. Uma é jogo de preço, suplemento mais barato, Uhum. mais acessível, e a outra vai ser produto com valor agregado maior. Posto de gasolina, gente. Cara, você vai Preço. abastecer num posto, vai pagar mais caro a gasolina por quê? Não tem porquê. É literalmente commodity. Ah, mas tem uma loja de conveniência maravilhosa. A loja de conveniência, o nome diz, se é conveniência, é mais caro. É. Porque Então, você já tá ali no tempo, você já né? tá ali, aí Economizando. tu entra e compra um negocinho. Aí você fala assim, vou abastecer naquele posto que ele é tão mais barato que o outro, aí eu aproveito e compro um refrigerante lá, porque aí eu tô pagando gasolina mais barata e tal. Mas não dá pra você jogar jogo da exclusividade, porque a gasolina é a mesma, entende? Sim. Tá. Então, não tem nada errado. Geralmente, quando você joga jogo do preço, você tem que saber que você tem que estar no mercado que dá pra escalar. Certo. Porque se você jogar jogo do preço e faturar pouco, você vai ganhar muito pouco. Justo. Para jogo do preço, você tem que ver, todo Volume. commodity vende, é volume. Volume. Commodity,
produto que não tem exclusividade, produto que tem dezenas de concorrentes, é volume. Você tem que sair roubando o mercado de todo mundo para você ganhar dinheiro. Sendo agressivo mesmo, né? Dominando Senão, o mercado, senão não você é. não vai Uhum, conseguir Você lucrar. tem um produto exclusivo, você não precisa gastar tanta energia. uhum. Vou dar só um exemplo bacana. Lógico. O setor de automóveis das grandes montadoras de escala, Volkswagen, Ford, Fiat, é jogo de preço. Porque você fala assim, ah, não, mas tem a qualidade. Os caras de automóvel falam, não, mas meu carro é muito diferente. No final, meu querido, se você quer um Gol, você quer um Fiat Uno, sei lá, um Palio, é tudo muito parecido, você vai no que é mais barato e que te dá mais sensação. Uhum. Por que que o grupo LVMH vale mais do que a Volkswagen? Pois é. Se você pegar a Volkswagen, ela fatura muito mais, é uma das maiores montadoras de planeta. Bota no Google, o grupo LVMH, que é dono das marcas como Louis Vuitton, como Moët Chandon, Olha, Não, o como cara Brigitte virou o mais Clicquot, rico do mundo agora, né? Tomou o lugar do Bezos. Tiffany. Se você pegar o grupo, que está muito ligado à moda e produtos de consumo alto, o valor da marca é maior do que uma Volkswagen, porque ele tem margem. Tá, entendi. Ele tem margem, ele deixa mais lucro no fim da linha. É legal. mais saudável a É mais empresa. saudável. Aí você fala assim, pô, lá, você tá falando que a Volkswagen vai quebrar? Não, não tô falando isso não. Mas eu tô falando que é o que tá no... E eu vou falar um negócio, pra mim foi uma surpresa, tá? Eu tava numa discussão empresarial e um cara falou isso comigo, que às vezes o brand vale muito, e neste caso não é nem o brand, é a lucratividade do grupo. Tá. Uhum, Não é só o brand, é a tá. lucratividade do grupo também. E eu falei, não, não pode, não. A Volkswagen, acho que não, velho. Talvez uma Ford, sei lá. Agora a Volkswagen vale mais. Aí eu fui pro Google. E tava lá. Aí falei, vai pra bolsa. É, cara. É incrível, né? Uhum. Por que que o jogo de valor às vezes vale mais que o jogo do commodity? Entendeu? Tudo bem que a gente não tá falando de qualquer marca, né? Qualquer grupo, Total, né? total. Aham. É até difícil fazer uma comparação assim, né? Porque o cara É, que tá me ouvindo vai falar, porra, eu vou lá ser LVMH, bicho, como é que eu faço, entendeu? Mas é verdade, às vezes você tem uma hamburgueria gourmet, é o que a gente pode aprender, né? Como é, colocar brand na nossa empresa, como agregar valor. Talvez nem todos os produtos você vai conseguir vender com uma margem tão alta, isso. Aí mas você tem um começa a mix. ter um mix. Tem um mix. É, Ó, hamburgueria gourmet. Pô, uma hamburgueria gourmet, ela deveria deixar mais lucro do que uma hamburgueria tradicional. aham. Se você fizer um hambúrguerzinho, meu irmão, é hambúrguer, tomate, alface, pão e maionese, você vai ter que entrar na guerra de preço. Você vai ter que vender muito volume. Agora, Uhum, se você faz aquele todo pam, 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 você pode vender um pouquinho mais caro, você vai ganhar um pouquinho mais. uhum. E ainda vai ganhar no boca a boca, né? Ainda vai Porque ganhar no boca a boca. Então, são escolhas. Não tem nada legal, errado, não tem nada certo nisso. Uhum, legal. uhum. Entendeu? Os dois estão certos. O que vai fazer errado ou não é a forma de você fazer. E eu acho É. que, assim, até eu vi isso na minha família, né? Um erro também de precificação, em venda de volume, produto muito barato, onde ganhava centavos, vendia Brasil todo, brinquedo popular, mas por um momento as contas do quanto realmente custava aquele produto se perderam. E aí a gente sofreu bravamente o impacto disso, porque Uhum. ganhava centavos e, na verdade, estava pagando para trabalhar. Não Vou tem te margem falar, para erro, né? em É, brinquedos, você falou um assunto, brinquedos. aconteceu muito disso. Uhum, A Estrela no Brasil, que já foi um ícone, papapá, depois despencou. Eu lembro que o Gugu tinha uma linha de brinquedos dele que olha era aí. muito rentável, Uhum. depois não. A própria Mattel, há um tempo atrás, eu estava conversando com um cara que foi executivo dele, sofre muito no Brasil, É, entendeu? Porque, vamos colocar assim, o pai, ele faz o esforço que ele tiver para ele fazer um filho feliz. Só que quando a grana some muito, ele prefere dar comida e escola do que do dar que o brinquedo. brinquedo. Entendeu? O brinquedo, porra, cara, eu faço. Quer ver uma coisa que me cegar? É a coisa que são pros meus filhos. Entendeu? O que eles querem, eu deixo de fazer pra mim pra fazer pra eles. Mas, quando você não tem, cara, aí você vai querer que ele come bem, que ele estuda, que ele veste, e o brinquedo fica no Fica. quarto ponto aí. Uhum. E às vezes, se você errar o preço É. e o brinquedo também virou muito commodity. Dificilmente Virou É, commodity e realmente tem isso, né? Tem as datas, tem as ele é datas, sazonal, isso. né? sazonal. Uhum. Se você não tiver um caixa É, para sobreviver até as datas, tu quebra, pô. Você vai ganhar dinheiro pra caramba, Dia das Crianças, Natal e nos aniversários ali. eu lembro que a Mas gente contava para que o carnaval fosse no começo do mês de fevereiro, porque ninguém comprava se não passasse o diacho do carnaval. E vai, É. mas deixa eu falar contigo pra você. é, Os meus negócios de horário, as duas consultorias e até a empresa de dentista, ninguém vai no dentista por causa do carnaval, nem gasta o dinheiro. O cara vai banguelo, com mau hálito pro carnaval, velho, mas ele não gasta o dinheiro do carnaval, ai, depois ele Hum. vai, entendeu? Isso, nos seus negócios, Lages, a gente tem uma pergunta boa, assim, você que, né, tá à frente aí de tantos negócios, empreende, cuida de negócios também, o que que você olha, o que que te move na hora de você falar assim, esse desafio eu vou aceitar?
É o conhecimento? São as pessoas que estão por trás? O que que tem aí? Ó, as Quando você pessoas, cogita uma nova É, sociedade, né? ou uma sociedade, ó, sociedade é oportunidade financeira. São duas coisas diferentes. perfeito. Sociedade é oportunidade financeira. Vamos colocar assim. Porra, eu vejo um negócio e falo assim, cara, esse troço, e pasmem, tá? Geralmente eu tiro esses negócios quando o cara tá lá dentro da minha empresa fazendo um negócio, fazendo uma consultoria, eu começo a olhar os números dele, aí Uhum. eu começo a olhar e falo, pô, esse troço me interessa, Vai tal. amadurecendo. Aí eu começo a conhecer, aí eu quase que já faço uma due diligence antes de eu fazer uma oferta. Aí eu falo, eu quero ser seu sócio. Mas eu olho primeiro o seguinte, o ramo que eu conheço Legal. é um negócio que tem capacidade de monetização, tem elasticidade financeira. Eu consigo escalar. É o outro negócio. Aí você fala, mas você não consegue escalar, mas ele é altamente rentável. Pode ser. Agora, quando eu vou entrar numa oportunidade, que é outro modelo de visão, eu vou entrar numa empresa para poder tentar tirar ela do vermelho. Eu combino com o acionista que assim, eu quero X mensal, mas eu quero uma parte do lucro que eu gerar. O dinheiro novo, eu não quero nada seu, velho. Dinheiro velho Vou seu é fazer seu. fato novo, dinheiro novo, quero lucrar Eu com quero ele. lucrar com ele. Eu quero Bom, um pedaço de todo o dinheiro novo que eu pôr no seu bolso, um pedaço é meu. Um justo. pedaço é meu. Esse é um dos... Sempre é assim. Um pedaço do dinheiro que eu pôr no seu bolso é meu, né? E aí o que que eu olho? Eu olho se ela está mal gerida, eu olho se ela está ruim de venda, e eu prefiro pegar a empresa mal gerida Do que ruim e de que venda. vende e que já vende bem, do que uma empresa que eu preciso fazer crescer, porque para você fazer uma empresa crescer, você tem que combinar com o cliente, e é difícil combinar com o cliente, entendeu? Você tem que o jogo dentro de casa é mais fácil de resolver. Entendi. A crise interna, a maioria das vezes, a crise é interna. E essa crise interna eu chego resolvendo. Uhum. Se o cara não trabalha direito, eu mando embora. Se o produto é ruim, eu troco. Se a gestão é mal feita, eu conserto. Se está comprando mal, eu compro bem. Então pronto, é fácil. Tá Uhum. ali de imediato, 6 meses eu viro tudo. Agora, quando a venda está muito ruim, putz, aí não tem que ficar. E agora? Agora que marketing eu faço? Que não Uhum. sei o que eu faço? Uhum. Tem alguns caminhos das pedras, mas que alguns caminhos aí, mas que nem sempre funciona para todo mundo. Verdade. Não tem uma receita Não que tem todos receita, não. podem seguir. E detalhe, às vezes funcionou hoje e daqui um mês não funciona mais. Aí você fala, meu Deus, esse troço eu fiz, deu tanto certo, eu tô fazendo de novo, agora não vira. E vou falar uma coisa, às vezes não funciona dentro da mesma empresa para produtos diferentes. Você Total. faz a estratégia e aí você fala assim, pronto, aprendi. Aí você lança um outro produto. Tomei pau. E você me pergunta, Diferente. e você fala assim, a experiência te mostra isso, mas não te protege disso. É Porque verdade. eu cometo esses erros até hoje. Olha, Vou falar assim, ó, em 2018, não vou falar nome nem nada que a pessoa não permitiu, mas era um artista famoso e falou, vamos fazer um Natal do meu aí na televisão, vou fazer publicidade, monta o e-commerce, monta tudo. E vamos botar dinheiro junto, tudo que lucrar a gente divide. tá. Eu invisto dinheiro, eu faço publicidade, eu ajudo tudo, eu dou a mídia de graça, eu uso meus redes sociais, Aham. e o que vender, aí eu falei, ah, porra, ele vai dividir o custo. Vai fazer a publicidade, eu só vou montar a estrutura para ele, vai ser legal. Fizemos um ano. Fizemos o negócio, outubro, novembro e dezembro. Em 3 meses, velho, ganhamos uma grana. Sobrou tipo uns 2 pau para cada um, uns 2 milhões para cada um. Aí no próximo ano, falamos, vamos fazer esse negócio de novo, né, velho? Natal de novo, né? Natal de novo, botei um dinheiro gordo no meu Natal no final do ano. 3 meses, eu ganhei uma grana, né? Tomamos prejuízo, velho. No ano Olha, seguinte. Caraca. Nós fizemos exatamente igual eu que a gente sei. fez no ano anterior. E no ano seguinte eu tomei prejuízo. Um ano você lucra 2 milhões de reais, do outro ano você toma prejuízo. Um ano você ganha um dinheirão, no outro ano você toma prejuízo. E foram as mesmas ações, os mesmos produtos. Aí eu falei assim, de repente é o mesmo produto que foi repetido. Cara, mas era produto que tinha um mercado gigante. É, Nós usamos a mesma estratégia. De um ano funcionou, do outro não. Aí você fala, o que você aprende com isso? Eu falei, não aprendi porra nenhuma. Eu fiquei, pô, agora eu só sei o seguinte. Cara, não dá pra confiar tanto Aham. numa coisa que deu certo uma vez que vai dar certo de novo. e ficar repetindo, E é fica verdade. É repetindo. verdade. A gente passou por isso. E pior que o próprio cara falou, pô, lá, você errou em quê? Eu falei, não, você errou em quê? Você fez o quê de errado aí? Meu lado eu fiz exatamente igual. Eu olhei pra você, estava exatamente igual. Acho que nós não combinamos com o consumidor. Eu acho que foi isso. Nós não Faltou, combinamos com o ó, cara. Natal de novo, É, galera. com- Mesmas com- O compras. consumidor não fez a parte dele. não fez a parte dele. Então, por isso que mexer dentro da empresa é melhor. Entendi. Legal. Fazer uma sociedade nós três. Vocês têm um negócio de vocês, falar, ah, agora você é meu sócio. Tá bom, você é seu sócio. Aí eu vou olhar o que vocês estão fazendo. Falar, vocês estão abertos, a mudança estão aberta. Aí eu vou olhar o que vocês estão fazendo. Pô, tudo que tiver dentro da empresa, tem 3 pessoas para decidir. Tudo que tiver fora, Muitas. 210 milhões depositados só do Brasil. Uhum. Para decidir se vai comprar, se não vai comprar. Uhum. O que é mais difícil? Fora. Uhum. Vendas. Então, quanto maior a empresa, mais chance eu tenho
de melhorar o resultado dela. Legal. Eu consigo virar o resultado do jogo de uma empresa que fatura 2 bi ano muito mais fácil do que uma que fatura 10 milhões. Eu tenho mais colchão para queimar dentro do negócio. Legal. Então, às E mais vezes, erros, né? Pra e corrigir. aí vamos colocar assim também, o que que te move fazer essas coisas, assumir essas loucuras, assumir efeito colateral? Primeiro é um desafio interno. Eu olhar e falar, será que eu consigo? Porra, velho, quero me provar agora. Agora eu quero me provar. E se der errado? Se der errado e você se ferrar? Ah, e se eu tiver saúde, eu faço de novo. Legal. Cara, eu nasci pobre pra caralho. Eu sempre admirei isso, quem faz de Eu, novo, né? eu estudei escola pública até meu segundo grau, fazia faculdade de terceira linha de merda, entendeu? Eu fui entrar na indústria farmacêutica, todo mundo falava inglês, francês, espanhol, e eram os caramba lá, e eu falava inglês, fui aprender depois. Só que a minha dedicação era tão grande que eu virei chefe dessa galera toda. Um ano e meio depois já era gerente da companhia, um ano depois eu era gerente regional, mais um ano depois era gerente de visão de marketing e venda, depois era head. O que Uau. que eu tinha diferente daqueles caras? Eu não queria voltar de onde eu vim. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe professora primária. Eu não queria voltar de onde eu vim. Então, esse negócio de você dormir à noite e falar assim, cara, se der errado, puta que pariu, voltar a andar de busão, mas nem foi errado. Voltar quebrando, enfia, mas não vou. É isso. Eu fazia arte marcial desde criança, né? E uma coisa que me fazia ser bom naquilo, eu não aceitava perder. Um cara que fosse lutar comigo no tatame, ele podia saber que tinha um problema, porque eu entrava pra matar o cara. Esporte é um caraca. E aquilo pra mim ali, Yeah. ou eu quebrava o cara no meio. Não tinha esse negócio de brincar, não. Pega leve. O cara entrou no campeonato, meu querido. Você não escutei pegar leve aqui, não. Eu vou bater pra arrebentar, entendeu? Custe o que custar. Se eu não fizer isso, ele vai fazer comigo. Legal. Perfeito. Entendeu? Então, a mesma coisa do trabalho. Uhum. Eu falava, cara, eu peço a Deus todos os dias uma coisa. Todos os dias da minha vida. Mais do mesmo. Sempre. Mais do mesmo, meu Deus. Me deixa andar até pro lado, mas pra trás nunca. Legal. Eu posso andar pro lado ou pra frente, pra trás nunca. Uhum. E eu peço a Deus todo isso. E olha que eu não sou um cara religioso, não, mas eu acredito nele e peço isso. Legal. Então, o jogo é esse. Hum. E todo mundo que está me ouvindo, é mais fácil você trabalhar naquilo que você controla dentro da sua empresa ou dentro da sua carreira. Cara, eu tenho um curso que foi lançado há um tempo atrás para a revista Caras, que chama Escolha o Seu Salário. Por quê? Porque eu sou um presidente que eu escolho meu salário. Você que é empresário, você quer me contratar lá para presidente, você tem que dividir o dinheiro novo comigo. Você tem que fazer, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou não, velho. Não adianta chegar para mim e oferecer, eu não quero emprego, eu quero desafio. E para ser desafio, eu quero dividir riqueza. Você tá afim de dividir riqueza? Você me Se eu vou dar o chama. meu melhor, toda a minha Você me energia, meu chama. Se você tempo. não tá afim de dividir riqueza, ah não, vou pagar o salário do presidente 200 pau por mês. Ó, por seus 200 pau. Não é isso que eu tô Não buscando. é isso que eu tô buscando. Eu quero 200 mais uma parte de todo o dinheiro que eu gerar. Você tá afim? E eu assumo responsabilidade e entro no risco. O E risco isso é meu se também. posicionar também, né? Porque eu falo assim, Claro. até por mim, muitas vezes, eu já deixei de me posicionar e fui aprendendo, e tô aprendendo isso com o tempo, às vezes ideias, pensamentos que eu acho que não é por aí o caminho, e sinto que eu não me posicionei o quanto precisava, Mas assim, isso é sabe? maturidade, sabe? Pra É com os anos acontecer. também. É, né? Eu já aceitei coisa ruim no passado porque eu precisava do dinheiro. Entendi. Porra, eu precisava do salário, eu tenho que aceitar. Só que quando você começa a ter dinheiro, você já não é só dinheiro. Tipo Uhum. assim, o cara não vai me dar oportunidade. Não, eu posso ficar mais 5 anos sem fazer nada, entendeu? Mais 10 anos sem fazer nada. Então agora é do meu jeito. Mas a gente tem que lutar pra chegar lá. Uhum. Meu Legal. filho, eu andava de busão. Você acha que no começo eu chegava pro cara é do meu jeito, o cara me Não. dava um emprego? Você provou, né? Você fez por É, merecer e é. foi ganhando Foram essa anos, maturidade foram anos demais. para eu poder. Por isso que eu falo que é importante guardar. Porque quando você guarda Te dá dinheiro, segurança. você tem segurança para poder fazer aquilo que você escolhe. Você pode ter um tempo. Eu falo o seguinte: para você que é empregado, você tem que ter 6 meses de reserva. Legal. Cara, 6 meses é uma conta boa. E como é que você faz? Cara, Lázaro, mas é de fácil juntar dinheiro quando você ganha bem. Cara, eu teve uma época, eu fui soldado do exército, cara, e no exército eu juntava dinheiro, dá pra acreditar? Né? O que que eu fazia? Eu deixava de sair. Eu tinha moto, aí eu dava rolezinho só de moto, parava em posto de gasolina com os amigos, tomava uma latinha e ia embora. Uhum. Vou contar pra vocês um negócio. Eu já deixei de namorar com uma menina rica porque eu sabia que eu não tinha dinheiro pra acompanhar ela. Não E eu não dava, teria não. coragem nunca de levar no lugar e dividir a conta. Porque eu tinha um negócio comigo. Tem gente que pode falar que é machismo. Hoje em dia eles vão falar que eu sou machista. Mas não tem problema, pode falar o que quiser. Não devo nada pra ninguém mesmo. Eu e minhas amigas, a gente fala assim, feminista sim, mas podem pagar a conta. O que que eu brinco, cara? O que que eu brinco? Gente, o que é combinado entre o casal é do casal.
Mas o Lázaro leva uma mulher no McDonald's e paga o McDonald's, mas eu não levo no Fazano e divido a conta. Entende? Fora do acordo, se é acordo, é acordado, é acordado. Eu tenho amigos que são muito bem-sucedidos, os dois, e eles dividem conta. Eu lá em casa, o meu dinheiro é nosso, o dela é dela. Patrícia faz o que é com o dinheiro dela, e o meu é nosso. O meu paga a conta de casa, água, luz, telefone, escola dos filhos, paga a conta dela, e ela gasta o dinheiro dela com os luxos dela. Tá tudo certo, tá combinado Legal. assim. Uhum. Eu posso hoje. Amém. Vamos supor que se eu não pudesse, aí era outra escola, vamos crescer junto, a história toda, Aham, entendeu? total. Então, por isso que é diferente. E aí, o que eu fazia? Eu economizava. Ai, vamos sair e fazer uma viagem. Eu falava, puta, não tem dinheiro pra viajar não. Se você quiser ir com sua família, pode ir. Eu vou ficar aqui, porque eu preciso guardar dinheiro. Mas, mano, você não tem esse dinheiro pra guardar. Eu não falhava todos os meses. Teve meses que eu guardava, puta, eu guardava 10%, 5%, guardava 20%, guardava 25%. Quando eu estava ganhando mais, eu guardava até muito mais. Uhum. Legal. Isso fez com que os anos passassem e eu pudesse recusar algumas oportunidades de trabalho. E foi assim que eu comecei a montar o meu primeiro negócio. Eu tinha Olha. 21 anos de idade, O que 23 foi? anos, Lava Jato, cara. Lava Jato mesmo, lavar carro. E você participava? Eu não lavava o carro, né? Porque Não, ia pra mas- merda. Mas eu trabalhava numa empresa. Eu era propagandista vendedor, cara. Ganhava como se fosse hoje 5 mil Indústria reais. farmacêutica. Indústria farmacêutica. Ganhava como se fosse hoje assim, 5, 6 mil reais. Eu juntei o dinheirinho para comprar as máquinas, aluguei o espaço e peguei um sócio. Que aonde eu lavava meu carro, tinha um cara lá que lavava carro. Eu falei, cara, quer ser meu sócio? E o Então vamos cara ser ficou só 50, felizão, né? 50. Eu vou montar um lava-jato, 50% do lucro é seu. Tô te dando, você não é dono do negócio. Mas tudo que a gente vai comprar as coisas, sobrou dinheiro, a gente lucra. E na época, a gente era todo mundo meio quebrado, a gente fazia o lucro da semana. Tá. A gente lavava carro da semana inteira. Toda segunda-feira a gente parava, falava assim: para lavar carro a semana precisa comprar quanto de sabão? Ah, precisa comprar quanto de sabão? Quanto que a gente gasta de água por mês? Então, eu gasto de água R$ 100. Vamos deixar aqui R$ 25, porque são 4 semanas por mês, a gente fazia essa conta. Aham. De padeiro, porque pode ser que uma semana você gaste mais que outra, mas a gente faz essa conta. Uhum. Então, R$ 25 fica aqui. Sabão, R$ 10 fica aqui. Os meninos funcionários têm que pagar na semana, vão deixar isso aqui da semana. A gente sempre guardava da semana que vem pro outro. Sobrou quanto? Sobrou R$ 100, 50 para você, 50 para mim. A gente fazia o acerto de contas, os dividendos era semanal, gente. O dividendo era semanal, que era a forma que a gente tinha de fazer o E é dinheiro. bom que colocava todo mundo assim num compromisso, na meta semanal, né? Aham. Se não, Era não fizer semanal. isso, E funcionou uns 2 anos. Legal. Depois pararam de lavar carro lá e foi que vai. Eu falei, vou fechar essa porra. Uhum. Fechei, vendi o material, aí foi uma confecção chamada Orangotango. orangotango. É. Lázaro, por que orangotango? É. Sei não, rapaz. Não, mas Era o nome orangotango. que veio. Era o nome que veio, o macaco chamado orangotango, colocamos como confecção, fabricava roupa, esporte, camisa de malha, essas coisas, durou um Legal. tempo. Entendeu? Aí depois foi loja de carro. Comprar e vender carro. E aí essa durou bastante tempo, foi muito bom e tal, e eu fui sempre tendo as coisas. Legal. Até eu mudar para a Argentina. Quando eu mudei para a Argentina, eu fiquei sem nada. Quando eu voltei da Argentina, eu voltei a trabalhar com o Silvio. Aí eu abri uma empresa de consultoria chamada Optimizing. E eu era o presidente do Grupo Silvio Santos, eu tinha empresa de consultoria. Os caras chegavam e falavam assim, cara, eu preciso aprender, preciso fazer. Eu falava, rapaz, eu tenho uma consultoria que pode te ajudar. Entende? Legal. Eu, como presidente de empresa, o cara chega lá e fala, bicho, eu preciso fazer uma gestão dessa. Então a consultoria que pode ajudar a minha. Eu não vou trabalhar para você, mas eu tenho um time lá, ó, Treinado por mim, treinado escolhido por por mim, mim. escolhido por mim, que vai trabalhar para você. Então eu sempre tive em paralelo. Mas para eu A ter o mente primeiro em empreendedora. paralelo, eu sempre fui um cara que fui executivo. E hoje, por exemplo, eu sou um presidente emprestado. Toda vez que eu entrar numa empresa, você pode saber, tem data de começar e data de terminar. Legal. Entendeu? É começo, meio e fim. A não ser que o negócio se torne tão bom para os dois lados, que aí, em vez de você ficar 2, 3 anos, você fica 10 anos. Uhum. Não tem problema, não aconteceu ainda. O máximo que chegou foi o Grupo Silvio Santos, 7 anos. Legal. 7 anos como presidente lá, aí foi o Grupo Silvio Santos, foi o máximo. O trabalho com o Silvio foi fantástico. Aí você, Lázaro, por que você saiu então? Porque chegou uma hora que fechou o ciclo. E a Eu gente cheguei perto dele e precisa falei com ele entender. assim, eu não quero ser mais o xodó do Silvio. É muita pretensão falar que eu quero ser o Silvio, mas eu quero fazer as coisas para mim. E aí, nessa época, eu falei, eu nunca mais trabalho para ninguém, só vou fazer para mim. Aí chegou a Jafra, que é a empresa americana, Mário Schneider, um dia se vê, vou falando dele, esse cara é fantástico. Legal. Hoje ele tem as empresas dele, ele era o presidente mundial da empresa, o Mauro Schneider. O Mauro falou comigo, eu preciso de você por 1 ano e meio, 2 no máximo, é assim. Você tem que resolver o meu problema. A empresa está negativa. Você tem que fazer ela crescer, resolver o problema. Você vaza depois. Aí com 1 ano e 3 meses eu atingi o objetivo que a gente combinou. Na hora que eu atingi, eu falei, me dá meu dinheiro aí, passa a grana para cá, agora eu vou te ajudar a arrumar um outro presidente para ficar aqui. Aí eu Passou o indiquei bastão. um cara chamado Guto,
fica aqui, o Guto, e eu, pá, fui embora. Aí teve uma outra, confecção de roupa, teve uma outra, e vai ser, fica aqui um tempo, eu conserto, saio e tal. Sempre assim. Entendeu? O que eu fiquei mais tempo foi com o Grupo Silvio Santos, e o Silvio falou isso comigo, ele falou assim, ó, eu tenho 3 empresas aqui dando prejuízo. Você faz ela dar lucro para mim que eu te ponho rico. Se você não conseguir, você fecha essas empresas e eu te dou um dinheiro. Olha que proposta boa. Se der, eu pensei, se der errado, eu recebo um dinheiro. E se der certo? Se der certo, eu fico rico. Por que eu não vou dizer não? E eu Justo. fui sem perguntar se o problema era grande. Olha que loucura. Eu saí Hum, de uma Natura hum. e fui falando assim, eu vou. Depois que eu pedi demissão tudo, que eu cheguei lá no primeiro dia, eu falei, meu Deus do céu, ai, ai, ai. E deu certo, mas na hora que eu olhei o tamanho do buraco, eu falei, como é que eu vou fazer esse troço aqui? Aí não É. tinha volta, não tinha plano B. Eu já tinha Olha, pedido demissão. Aham. Aí eu montei um time foda. Hoje, eu peguei caras na época que tinha 20 e poucos anos. Hoje o presidente da Privale, o Fernando Bosco, foi meu colaborador lá, tinha 20 e poucos anos. Com Ó, 30 ele já era meu diretor. olha, olha. legal. O Emerson, Natura, vice-presidente da Avon Natura hoje, foi para lá trabalhar comigo na Jequiti, entrou lá como um gerentinho lá pequeno, tinha 20 e poucos anos de idade. Se eu tô com 54, o Emerson deve ter uns 44. Porque eu Yeah. tinha 38, ele tinha 28. O Bosco tinha 26. Então, assim, esses caras que me ajudaram a transformar, Marcelo Martins, Que legal. Meire Stucci, Conhecimento. era o time que ajudou a fazer a revolução. Não sou Pessoas, eu, né? cara, não faço nada sozinho, não. Legal. Total, total. As pessoas comprometidas, né? É, Entregues, talentos. Tem talento, mas eu dei dinheiro pra eles. Você da legal. banha nunca A ganha dinheiro tanto como recompensa. comigo. Nunca ganha tanto dinheiro igual comigo. Ô, Lázaro, e sobre entrar num desafio sem saber o tamanho do buraco, o que que aconteceu com as lojas americanas? Vamos lá. Eu tenho uma opinião pessoal, eu não sei o que aconteceu porque eu não tô lá. E o cara, para saber ao certo, ele tem que estar lá para ver. Isso pode ser um monte de coisa. Nem a auditoria pegou, Existe né? uma coisa que é assim, o grupo dono da Americanas é um grupo que eu admiro muito, que é o 3G, que é o Jorge Paulo Lema, Teles e Sucupira. Eu conheci um presidente da Americana também, que é o Fersen. Uhum. Conheci não, conheço, né, Fersen? Fersen hoje mora em Londres, foi presidente da loja Americanas 10 anos. Né? E o 3G tem 31%, que é Jorge Paulo Lema. Esses caras são muito bons, fantásticos, sou fã, não tenho como falar mal, tal. Só que esses caras, qual o core principal deles no início? Banco. Tá. Ambev, commodity. Loja Americana também era um modelo de commodity. O que esses caras... Eu vendia para a loja Americana em 1998 e eles me pagavam com 180 dias. Né? Na época da farmacêutica, a gente vendia para eles. Era 180 dias pagar, era suado, bicho e tal. É. Então, quando você impõe um ritmo, que você esprome muito o consumidor, é normal que você faça aquele risco sacado. O que é o risco sacado? Bom, se é um cliente meu importante para mim, você está sem caixa e você precisa produzir um produto para mim. Você está sem crédito no banco. Eu pego o dinheiro, né? Te passo, você produz e me entrega. Só que quando eu faço isso, o lançamento do risco sacado tem que ser como dívida da empresa, não como pagamento de fornecedor. É lei contábil, principalmente da empresa aberta. Todo o dinheiro que se pega num banco para pagar um fornecedor, o risco sacado você pode fazer, é normal de varejo, gente. Todos os grandes varejistas do Brasil faz isso. Aham. Mesmo que não é varejista, eu já fiz várias vezes, já antecipei dinheiro para o meu fornecedor com dinheiro próprio. Às vezes eu peguei o dinheiro em meu nome, dei o dinheiro para ele, ele foi lá produzir o produto e me devolveu. Por quê? Porque eu precisava do produto. Então, o risco sacado é um hábito correto, dentro da lei, tudo certo. O que aconteceu de errado? Alguém lá dentro, em vez de lançar o risco sacado como dívida bancária, lançou como dívida com o fornecedor. Dívida com o fornecedor, ele não afeta o prejuízo da empresa. Aí, quando o cara descobriu isso, que esse cara que ficou lá, eu nem lembro o nome dele, ele fez a correção. Quando fez a correção, gerou 20 bilhões de dívida. Nossa. Tem gente que especula que, além disso, tem coisas da PDD. Porque PDD é o quê? É uma provisão para devedores duvidosos. O maior venda da loja americana, eu acho que é e-commerce. Você sabe que a inadimplência do e-commerce É, chega a bem bater alta. 20%, bater 10%, bater 5%, depende. Devoluções da área de vestuário é enorme. E você faz uma provisão para isso. Uhum. E essa provisão ela pode variar de acordo com o seu histórico. Se você vem diminuir ela, aí você faz uma previsão para o futuro menor. Mas você apura todos os meses. A CVM fala que você só pode ter provisão para devedores idosos 6 meses. Se o cara ficou 6 meses sem te pagar, tem que jogar prejuízo. Aí afeta o resultado lá embaixo. Uhum. Parece, não sei, estou especulando coisas que me contaram Tá. que não jogavam para o prejuízo. Uhum. Para quê? Para não desvalorização.
Aí, quando for jogar prejuízo, foi esse rombo. Deve ter mais coisa, mas eu não posso opinar porque não estou lá. Uhum. Uhum. Mas o que Aí que a você gente fala pode assim, Lázaro, aprender, o que assim, que a gente com pode isso? falar é que a gente tem que ser um pouco mais conservador, tem que conferir as coisas e não tenta fazer errado para ludibriar balanço, não. Tem muita gente que faz isso, para Legal, ludibriar balanço. Me fizeram a pergunta, Lázaro, você aceitaria o desafio? Falei, dependendo com os donos que eles têm, talvez sim. legal. Os caras têm 180 bilhões de patrimônio, Então tem como 40 recuperar, né? bilhões, filho. A Lázaro, loja americana vai cobrar, vai quebrar, eu sou acionista. Por favor, você é acionista aí, não siga o meu conselho. Eu acho que não quebra. Mas estou falando, não siga, porque cada um aqui é adulto, sabe o que faz. Eu não estou mandando ninguém fazer nada. Aham. Mas é Uhum. assim, na minha opinião, ela vai receber. Eles já anunciaram 12 bilhões de injeção de capital. Vai botar na bolsa? Vai botar na bolsa, mas vai para o caixa esses 12 bilhões. Com 12 bilhões, eles ganham fôlego. Eles vão renegociar com o banco, vão alongar. Porque o problema não é ter dívida. O problema é você ter prazo para pagar. Tá. Eu tenho uma dívida, vamos colocar assim, ó. A sua empresa, Dom, ela tem um EBITDA. O EBITDA é o gerador de caixa de R$ 1 milhão. Tá. Mas você tem 5 milhões de dívida. Eu não posso falar que você está ruim. Sabe por quê? Porque se você tem um EBITDA de R$ 1 milhão ao ano, um gerador de caixa de R$ 1 milhão ao ano, você tem uma dívida de 5, mas essa dívida sua está alongada em 120 meses, 10 anos. Você não tem dívida não, você está ótimo. Eu olho para a sua empresa e ainda compro ela. Uhum. Eu tenho um prazo de 120 meses para pagar e com 60 meses eu pago. Ah, você tem 3 vezes seu EBITDA, 36 meses para pagar, mas sua dívida está alongada em 60. Tá ótimo. De, como que a gente calcula se a empresa está endividada ou não? É a capacidade que ela tem de pagar no ano versus quantos anos ela tem que pagar a dívida. Legal. Então, se eu tenho uma dívida de 40 bi, tá? E eu tenho a capacidade de pagar só 1 bi por ano, puta, 40 anos é fogo. Ah. Aí o bi já pega. Aí você precisa de quê? De dinheiro novo. E esse dinheiro novo não vai vir através da venda, porque é muito dinheiro. É muito, muito, Vai muito. precisar do aporte. Total. Aí você fala, Lázaro, pô, mas e aí? Se os caras aportarem o suficiente para esse endividamento durar 5 anos e alongar com o banco, tá tudo Tá tudo certo. certo. Uhum. Tudo certo. E se eu faço a conta? Uhum. Por exemplo, eu já ia entrar uma vez numa empresa que tinha 10 anos de endividamento. Tá. E a dívida dele todo era de curto prazo, 5 anos. E eu demoraria, pelo EBITDA dele, eu demoraria 10 anos para pagar. Essa empresa está falida. Não vai Mas eu conseguir. fiz o seguinte: eu faço um plano para aumentar a receita e vou começar a negociar com esses caras para ver se eles me dão mais prazo. E aí é um de cada vez. É assim: eu pego a dívida do primeiro ano, diluo ela para o segundo ano. Porque ninguém, se eu chegar para um banco e falar assim, eu tenho 10 anos, me empresta em 12 anos, o banco não dá. Uhum. Mas eu pego tudo que é do primeiro e segundo ano, negocio para 5. Perfeito. E na medida que vai chegando, eu vou vencendo esse, eu pego um dinheiro novo, de longo prazo, eu vou fazendo uma substituição de carteiras de crédito, e vou alongando a dívida, que a gente chama pedalada, vai dando as pedaladas Aham. para sobreviver. Eu tenho que almoçar para jantar. É isso aí. Eu tenho que jantar para esperar o Réveillon, É, a ceia do final do ano novo. é. Dá para fazer? Dá, assim, se eu não preciso alongar a dívida inteira. Ah, eu preciso 10 anos para pagar essa dívida, mas eu tenho fluxo de caixa girando. Perfeito. Eu não preciso alongar tudo para 20 anos. Mas se eu conseguir pegar, a média, eu tenho 10 anos para pagar, mas meu endividamento é todo de 5. Eu alongo uns para 6, outros para 6, eu vou sobrevivendo no curto prazo. Aí eu tenho que trabalhar endividamento de curto prazo e prorrogando tudo. Aí eu pago o fornecedor com 60 dias. Eu tenho que chegar pro cara, meu, eu até faço um contrato maior com você, mas eu vou ter que começar a pagar com Deixa no 90. prazo. Eu vou ter que começar a estender prazo. Isso tudo é matemática financeira. Legal. Entendeu? Não é fácil. Uhum. Vai dar certo? Só Deus sabe, mas já vi dar certo. Entendeu? Já vi dar certo, mas é um risco do jogo, que a gente só vai aprendendo a fazer isso com a maturidade. Legal. Até aproveitando aí, a gente falando um pouco de prazo de pagamento, é uma conversa que a gente sempre tem, né? Quando você tá num jogo onde, na hora da compra, que você falou o quanto é importante a gente saber comprar bem, é melhor um prazo de pagamento ou um percentual de desconto pequeno Depende do valor que você tem no caixa. do valor que eu tenho atual no caixa? Se eu tenho, se é saudável, se eu consigo. Vamos colocar assim, a inflação, ela tá de 5% ao ano. Aham, Se eu tenho caixa, se o cara me der um desconto de 7%, é melhor comprar 10%, melhor comprar à vista. A inflação está 5 anos, meu dinheiro não rende. Você vai sempre fazer a conta seguinte: eu tenho dinheiro no caixa.
tudo com o meu dinheiro render mais, é melhor eu comprar no curto prazo, à vista, tal, bonitinho. Tá, Se o meu dinheiro rende menos, se o meu Legal. dinheiro tá rendendo menos, é melhor eu comprar a prestação. perfeito. Então, o prazo e o valor do desconto é também uma conta financeira. Isso se eu tenho caixa livre. Vamos colocar assim, eu não tenho caixa livre, É. porque o meu capital de giro é intenso, mas eu tenho uma margem alta, certo? Mas tudo no prazo. Tudo no Porque prazo. assim, é porque eu tenho condição de E eu pagar. não tenho caixa livre, a minha venda é alta e a minha margem é baixa. Aí você vai ter que ver quanto você tem de margem, essa prestação cabe. Você vai limitar o seguinte, eu vendo, vamos colocar que sua margem é baixa. Você vende R$ 1.000 por mês. Uhum, Sua margem é só de 10%. tá. Sobra 100. Desses 100 que sobra, você vai fazer uma continha assim. Quanto que eu tenho que tirar para eu viver? Quanto que eu tenho que pagar água, luz, telefone e funcionário? Sobrou 50. Até 50, você pode ter de dívida. Lembrando que você tem que confiar que a venda não pode cair, que se cair você não vai ter os 50. Aí é a hora do empreendedorismo, tem que dormir com barulho. O empreendedor dorme com barulho. Era que foi a cenoura Aí, atrás, né? a cenoura atrás, é isso. Cenoura na frente, ela te estimula, mas Tá de atrás boa. é mais foda. Aí a cenoura começa. Bicho, empreendedor que não. Ó, vamos chamar machista também, mas um homem que não tem uma mulher para encher o saco e uma dívida para pagar não é homem, é um menino. E uma mulher também, uma mulher também que não tem uns probleminha Também. e não tem um marido chato, não é uma Não, mulher, é uma não. menina. É igual. Então, você tem que sempre fazer essa conta. Lázaro, você vive assim? Não, eu vivo agora. Se você tem reserva, você pode oscilar. Exatamente este momento na minha vida, este ano, de dezembro para cá, eu estou trabalhando no meu vermelho. Por que eu estou trabalhando no vermelho? Porque eu estou investindo. Legal. Eu estou botando dinheiro num monte de coisa. Dá um susto de vez em quando. Esses dias eu deitei, esses dias eu tava de dia numa reunião de negócio, eu peguei e fiquei, pode fazer essa porra, vou pagar. Pode fazer. Só, você não tem dinheiro não? Vou fazer o mútuo aqui, você me paga depois. Eu vou pagar, vou pagar. Falei para pagar umas 4 coisas, né? Quando eu deitei à noite, Que deu você frio respirou. na espinha. Eu falei, rapaz, eu tô gastando esse dinheiro todo aqui agora. Aí eu fiz uma conta pro futuro. Esse dinheiro que eu mandei investir agora, se o cenário não mudar, eu diminuí minha capacidade de viver à toa sem fazer nada uns 4 anos da minha vida. Eu gastei em um dia com decisões o equivalente a 4 anos de vida à toa minha. E eu com a minha família, com meus filhos. Olha que meus filhos, meu, É, é 7 mil de escola cada um, são 3. Eu tenho mais pensão alimentícia que vai mais uma paulada. Eu tenho um custo com a conta todo dia de manhã com muito mais de 100 mil por mês, todo dia primeiro. E eu fiz isso lá pra frente. Eu falei, rapaz, eu economizo uns 4 anos aqui, eu tirei agora nessas decisões. Aí eu dá um friozinho, eu falei assim, mas também se eu não fizesse isso, não ia pra frente. Uhum. Mas eu só posso fazer isso porque eu tenho esses 4 anos para trás. perfeito. Tem gente que não tem nem o amanhã, mas você não tem outra chance. Vai na crença, né? Você não, às vezes tem que ir. Legal, Eu já fui, Aham. legal. eu já fui. Às vezes eu tinha falado assim, se eu não fizer isso, eu quebro hoje. É, Se eu fizer isso, eu ganhei mais 6 meses. E há momento na vida que é melhor que você pode fazer é ganhar tempo. É a única chance. Há momentos da nossa vida, vocês são jovens, vocês vão viver isso ainda. Aham. Que você vai lutar para ganhar tempo. E quando o cara é novo, ele tem tempo. Então não tem legal. nada errado. Não se desafiar E se ali. desafiar e lutar para ganhar É tempo. Eu a preciso ganhar hora, né? tempo. Ou eu fecho o negócio agora, ou eu vou ganhar tempo e vou resolver o problema daqui 5 anos. Ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos. Uhum. Entendeu? Também faz parte do jogo. Agora tem que saber se o seu estômago aguenta. Até É, um pensamento rapidinho, ah, assim, um parênteses que vai. veio pra quando eu fui começar a empreender. Também estava na carreira corporativa, bem. Aí contei a ideia para um dos meus diretores, ele falou: não acredito, e se seus números caírem em janeiro, você tá na rua. E aí eu falei: bom, eu sei vender, né? Então fome, eu Não não vou vou passar. passar. Sou nova, então vamos fazer acontecer. Melhor É momento. isso. É, É isso. Melhor momento. Eu tenho um sobrinho, o Gabriel, tem 24 anos, 23 anos de idade. Né? De vez em quando ele fala comigo, ai, tô preocupado com o futuro. Não sei o que eu vou ser. Eu falei, meu querido, mete o pé na jaca, vai, velho. vinte e acelera, com três anos de idade, você pode vontade. quebrar umas 4 vezes, velho. Agora, se você tiver 50, eu já falava pra você ser mais cauteloso. Mas com 23 anos, bicho, tu quer ser, É, você quer ser. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Você quer ser conformado? Faz concurso público. Fica ali. Não tem nada errado com isso. Tem gente que ama, porque é perfil. perfil, Eu perfil. jamais. Minha mãe era funcionária É, pública. perfil, Eu jamais conseguiria ser. perfil. Eu, quando entrei para o Exército, eu achei que eu ia fazer essa carreira militar. Depois eu vi quanto que um coronel ganhava. Falar, Deus me livre, não, eu mereço mais, eu vou ser mais. Meu pai brigou comigo. Meu pai falou comigo: você não tem competência para ganhar mais do que um soldado, você está achando que o coronel ganha pouco? Meu pai um dia me chamou para querer me ensinar mecânica.
E eu não quis aprender, e falei com ele, quando eu tiver meu carro, eu vou ter dinheiro para pagar. Ele falou, você não vai ter dinheiro nem para comprar carro. Olha. Meu pai, eu cresci escutando meu pai falar comigo que eu era um incompetente, que eu não tinha condição de ganhar nada. Eu escutei ele, sabe, eu escutei isso dele até uns 25 anos de idade. 25 anos eu comecei a me dar bem, 26 mais ainda, com 30, o que ele ganhava em 5 anos, eu Você ganhava no ganha. mês, no ano, entendeu? E Usou aí ele como faleceu e tá força. tudo bem perdoado, mas era um, se eu escutasse meu pai, o máximo que eu seria hoje era dono da oficina mecânica, É. ou estava no quartel. Uhum. Entendeu? E eu não escutei, porque eu falava, peraí, querida, Seu sonho era alguma maior, coisa te dentro de dizia aqui mim, dentro. alguma coisa dentro de mim me dizia que eu tinha que arrumar um jeito. Não Legal. sabia como, porque eu era um besta motivado nessa época. Eu sabia que eu tinha potencial, mas não sabia qual era Pessoa o potencial. motivada é bom, né? Eu era o besta motivado. Eu tinha motivação, mas não sabia a direção. Uhum. Mas a direção foi acontecendo. Foi. Então, isso faz parte do jogo. Quem está ouvindo aí, cara, cada um tem um negócio, né? É. Um segredo, alguma coisa assim. Eu conheço caras incríveis, velho, que vieram do nada. E eu dou muito valor pra isso. Mérito, ó, eu não tenho nada contra herdeiro, mas dinheiro sem mérito, pra mim é fútil, É. pode ser gostoso, mas não deixa legado. Outro dia eu tive uma discussão com um cara, porque ele é herdeiro. Aí ele falou comigo que é meritocracia. Eu falei, por que mérito? Eu mereci ter isso. Eu falei, você mereceu ou não? Seu pai mereceu. É isso. Entendeu? Seu pai mereceu, deixou pra você. A sua obrigação é multiplicar. É isso. O João Apolinário um dia me contou uma história, o João Apolinário da Da Fast Shop Polishop. e tal. Pô, ele conseguiu multiplicar muito mais do que ele recebeu, que era bem. Um monte de cara assim, que não era um cara pobre pra caramba, mas também tudo que ele botou a mão ele multiplicou. E a gente não está falando só de dinheiro, você está falando Legal. multiplicar o número de emprego. Dentro da Ridente, o nosso objetivo é ter 10 mil funcionários. A gente não fala Legal. em dinheiro, a gente Multiplicar o fala ter número de 10 empregos, mil né? funcionários. Por quê? Se eu tiver 10 mil funcionários, eu vou estar faturando bi, eu não sou burro. Você acha que eu Total. vou ter 10 mil funcionários e quebrar? Eu não sou burro. Se eu tiver dinheiro para pagar 10 mil funcionários, eu estou ganhando dinheiro. Então, a meta que está escrito na porta, todo quanto é lugar, é ter 10 mil funcionários. Lázaro, tá perto? Acho que esse ano a gente fecha 500, falta 9.500. Mas vamos chegar lá, Vai a chegar lá. meta tá A meta tá traçada, lá né? 10 mil funcionários. O cara, mas eu tô com 500 funcionários. Mas 10 mil, bicho. É. Nem que demore, a meta é 10 mil. Entendeu? Então, a gente É chega. até levando um pouco, né, o que você fala, assim, eu fico rico e deixando gente rica, né? É Exato, claro, exato, prefiro exato. ganhar R$ 1 do que não ganhar nada, gente. É, Legal. total. Eu tenho um monte de sócio que eu dei percentual. Dado. Dado. Porque você Isso sabia aqui que é o cara ia seu. entrar Isso e aí é fazer nada. acontecer. É. Neste momento agora, talvez a gente está em a fase de business plan. Eu vou dar 15% do negócio para uma pessoa tocar área comercial para mim. Legal. É um outro negócio que eu estou tirando do papel. Eu só não tirei ele de uma vez, porque eu preciso saber quanto de dinheiro eu preciso pôr lá dentro. Tá. Porque como eu falei com você que eu tô trabalhando no prejuízo esses meses, Você se eu abrir uma investiram outra coisa, muito. tomar mais prejuízo de novo, assim, eu sei que eu consigo me virar, mas, Lázaro, mas isso que você vai fazer, você tem certeza que vai dar certo? Eu falei, eu tenho 80% de chance de dar certo. Alto. Entendeu? Eu Uhum. tenho 80% de chance. É um Uhum. business novo. E eu peguei a pessoa que é boa da área comercial e falei, cara, ó, 15% do business é seu. Eu só vou pisar lá para fazer reunião de resultado. Mas tu vai ter que contratar do A a Z. Se você não entende de finanças, eu vou te ajudar em finanças. Se você não entende nada, mas você tem que fazer, botar dinheiro para dentro. Você é boa de área comercial, você vai estruturar a área comercial para mim, 15% é para você, só que tu é dono. Lembra o seguinte, você vai ganhar um salário desse tamanho, só para você viver. Você vai comer e beber com esse dinheiro. Só que você vai ter 15% do meu lucro. Uau. Então você tem que pôr dinheiro novo no meu bolso para novo. E eu já estou te começando o seguinte: além de pôr o dinheiro, eu já tenho os canais de distribuição. Nossa. Esse produto nasce em 1.100 lojas, Uau. já fechada comigo. O produto já nasce espalhado pelo Brasil. Por quê? Porque esses caras, donos desses canais de distribuição, são meus amigos, já estão assinando um contrato comigo. Então eu vou abrir um negócio onde eu tenho que se distribuir. Legal. Onde eu conheço, né? Não, já faço o contrato antes. Por isso que Legal. eu vou abrir. Eu não estava com vontade de abrir nada. Tá. Nada. Mas aí, conversando com o cara falou, pô, Lázaro, eu tenho 90 lojas aqui, porra, eu queria diversificar. Hoje eu vendo isso, queria ter mais isso. Você sabe quem tem? Eu falei, eu tenho. Eu falei, mas você tem empresa disso? Eu falei, não, mas vou montar só para isso. A Vou montar. Você oportunidade tá com um aqui, vou canal de montar. venda e eu vou montar só para isso. Legal. Mas vai ter preço? Vai. Depois, conversando com o outro, ele falou, tem X, quase 950 pontos, tal, não sei o quê. E eu falei com ele, cara, como é que eu faço botar produto na loja? Ele falou, me dá dinheiro que você põe o que você quiser. Entendi. Legal. Me dá dinheiro que você põe o que você quiser. Entendi. E é isso que funciona, canal de distribuição equivale. É. Por exemplo, eu estava falando para vocês, né, que legal, que surpresa boa, né? Seu Pedro me deu a surpresa boa. Seu Pedro é o dono da rede de farmácia São João. Tá. E eu só virei advisor dele. Legal. E desde quando
Eu saí lá da Junés, ele já tinha me convidado antes, mas eu não podia, aí eu saí e fui ser advisor dele. Membro do board dele. Ele tem 1.000 farmácias em Porto Alegre, Paraná e Santa Catarina, né? Aí do nada as pessoas começam a me mandar assim, Lázaro, seu livro está em tudo quanto é lugar, seu livro está em tudo quanto é Olha, lugar, esse seu livro está em tudo quanto é É, lugar. que Aí a editora falou assim, que ó, publicidade você está fazendo? Eu falei, pô, teve uma compra aqui de mais de 10 mil livros de uma vez só e está repondo. é Ele da foi lá farmácia. e colocou meu livro dentro da farmácia para Animal, vender. olha Sem animal, eu fazer, só, eu pedi. Eu não animal. falei nada com ele. que Ele foi legal. lá, montou uma gôndola perto do caixa, escolheu os livros que ele mais gosta sobre empreendedorismo, que ele gosta de divulgar empreendedorismo, Ah, Animal. que e legal. comprou lá dentro. Ele tem 15 mil funcionários. E todo o cargo de coordenadoria para cima, ele comprou meu livro, distribuiu para todo mundo e botou lá na farmácia. Eu não fiz esforço nenhum. Por isso que eu falo, gente, é tudo de melhor na sua vida. Eu não pedi nada. Né? Mas Pedro, obrigado, ele sabe disso, eu já liguei para ele, agradeci, e eu agradeci ele, e ele falou, não, não, comandante, professor, não fiz nada não, professor, o negócio era bom, queria vender livro, eu tinha um negócio na minha cabeça de incentivar a leitura das pessoas, e Muito eu bom. tenho tanta farmácia, eu Uhum. peguei perto do caixa, fiz uma parede só de livro lá, e que livro que eu vou pôr lá? Os que eu gosto, os que eu li, Os que eu Legal. sei que vão ajudar as que vão pessoas. ajudar as pessoas, e o É. seu é um deles, e aí eu botei lá em evidência, tal, não sei o que, não pedi nada, cara, tá vendo como respeitar as pessoas É, e é importante? muito, Uhum. E de muito. uma hora para outra eu tomei um susto lá que o pessoal começou a falar: o que que você está fazendo? O que que você está fazendo? Eu falei, Tá "Tô fazendo nada. promovendo aonde, né? Eu nem promovo, esse é meu defeito. Eu Aham. não, A gente vai promover aqui, hein, ó. ó, A gente vai eu, colocar o link pra galera. O que divulgação, eu falei importa assim, é seu cara. Aí, resultado. falar nisso, eu falei com o Dom, tá? Você pode fazer um sorteio aí Podemos? de 15 livros. Show, 15 Sorteia livros. 15 livros, eu mando Perfeito. para vocês, vocês mandam entregar para eles. Legal. Gente, ó, vou Tá provar pra bom? vocês, ó. 15 não, vai, 20. 20. Ó, Oh, aí foi bom. ê. Vou provar uma coisa pra vocês, como a gente lê e estuda, porque aqui é a É, Bíblia dos negócios. Em rosa sou eu. E amarelo, Em ainda bem, né, amarelo Lázaro? sou para Ainda bem. saber aonde quem parou, né? É, E aí, de vez em quando, a gente lê o que é importante um pro outro, entendeu? Muito legal. Ah, isso aqui é importante pra ele, isso aqui é pra mim. Agora eu vou falar uma outra dica quem tá lendo Ó, aí. o que importa é seu resultado. Lázaro do Carmo. E para falar de resultado de leitura e aprendizado, não adianta você ler 50 livros por ano. Perfeito. Outro dia eu fui para uma roda de executivos e tinha um executivo falando: eu leio 50 livros por ano, todo orgulhoso. Eu leio 60, eu leio 5 livros por semana. Tu é um obeso cerebral. O que tu vai fazer com tanta informação? Você esquece. Se um cara lê 50 livros por ano, quando chegar em dezembro, eu vou perguntar a ele o que ele aprendeu no livro que ele lê em janeiro. Talvez ele não saiba o título. Vamos falar de resultado? Vamos. Muito no livro tem aqui falando sobre ocupado versus produtivo. E a maior parte das pessoas, São ocupadas. e não produtivas. Ou ociosas. Ou osso, que é pior ainda. Pior. É ocupado ou ocioso. O É que a gente incrível. pode fazer para entrar no trilho e se manter mais realmente produtivo do que ocupado? Manter produtividade é uma coisa muito difícil na vida pessoal e profissional. Certo? Vou te dar um exemplo primeiro da vida pessoal. Vida pessoal, o cara quer emagrecer, quer treinar, quer fazer um monte de coisa. Aí ele começa. Ele vai um dia, 2 Segunda-feira, dias, né? segunda-feira. Aí ele tá frequente 3 meses, mas eu olho no espelho e não mudou nada. Aí ou às vezes ele tem saído da academia, mas ele não come direito. Ele não usa os recursos direitos. O que ele está fazendo ali? Ele está até fazendo alguma atividade física, mas ele está perdendo tempo dele. O que eu vejo na academia é nego com 10 anos de academia com shape de iniciante. Olha, Shape de iniciante. A mesma coisa na vida profissional. As pessoas com 10 anos trabalhando e elas ainda recebem salários de iniciantes. Por quê? Porque ela é ocupada, ela não é produtiva. O cara na academia está ocupando o tempo dele, mas ele não está tirando o melhor daquele tempo. Então, se você está afim de ir para academia, a primeira coisa, você tem que comer e dormir adequadamente. E comer e dormir não é você olhar a influencer que tem um corpo lindo e falar o que ela come, não, porque é individualizado. Eu como 2 quilos de comida por dia. Eu como 2 quilos de comida para manter meu peso 110 com percentual de gordura baixo. Se talvez você comer 2 quilos de comida por dia, você vai ficar obeso. Porque o meu metabolismo consome 3.000 calorias dormindo, o meu não, 2.800 viu? Quase dormindo. é. Entendeu? É uma coisa brutal. Eu peso legal. 110 quilos de massa magra alta, eu preciso de muita energia. Quando eu não como muito, eu perco peso. Fiz uma viagem agora e eu treinei todos os dias, mas eu parei de tomar suplementação, eu parei e eu comecei a comer porcaria, mas só que não a quantidade que eu como. Tá. O que aconteceu? Me bebendo todo Aconteceu. dia, hein? Todo mundo fala, nossa, você vai engordar. Eu voltei com 105 quilos, eu perdi 5 quilos nas minhas férias. Caraca. Entendeu? Por quê? Porque eu não consumi o necessário. Trabalho é exatamente assim.
Se você faz as mesmas coisas todos os dias, você tem o mesmo dinheiro. Como que você tem dia produtivo? Você tem que ter agenda, cara. E disciplina. Legal. O que que a agenda acontece? Eu geralmente faço a minha agenda semanal e mensal. Mas vamos lá. A agenda mensal é aqueles compromissos, por exemplo. O Dom falou comigo, acho que ano passado, né? Foi. Então Uhum. eu meti na agenda mensal, lá para aquele lugar. Lá para frente. Aí eu nem olho ela. Eu sempre olho a minha agenda da semana. Eu tenho uma agenda da semana completa. Ontem à noite, E se organiza ela no domingo. vamos lá, eu reviso no domingo. Eu vou organizando ela, na medida que as coisas vão acontecendo, eu vou colocando lá dentro. E hoje tem uma vantagem, né? Eu tinha três, hoje eu tenho duas assistentes que Tá. cuidam da minha agenda. Mas aí domingo à noite eu revi, eu falei, ó, puta, eu tenho que estar em Diadema de manhã, porque eu tenho uma reunião lá, eu tenho que estar com o Dom às 3 da tarde, eu falei, não posso marcar nada na hora do almoço, por causa das distâncias. Uhum. Mas a minha secretária, ela faz o seguinte, você tem uma agenda, quando eu estou fora do escritório, você tem uma agenda 10 horas no mesmo lugar. Lázaro, você tem que estar tal hora em outro lugar. Ela coloca no Waze, ela mede as distâncias, quanto tempo eu vou gastar de deslocamento, e ela fala assim, essa sua reunião das 10, ela só pode durar até meio-dia, porque você vai ter 2 horas de Controlado. deslocamento. Então, você pode ficar até 2h30, porque você só tem meia hora de deslocamento, quando eu estou na rua. Uhum. Quando eu estou dentro de casa, quando eu estou dentro do escritório, eu raramente trabalho de casa, não gosto de trabalhar de casa, eu não sou produtivo dentro de casa. Uhum. Meus filhos me tiram a minha produtividade. É delicioso, mas eles são prioridades da minha vida. Uhum. Aí eu tô dentro de casa trabalhando, a prioridade da minha vida me chama, eu não vou olhar para ela. Tem como, né? Por isso que nas minhas empresas todas, todo mundo trabalha híbrido. Legal. De segunda a sexta no escritório, sábado e domingo em casa. Legal. O meu híbrido Eu híbrido. é de segunda a sexta na empresa, sábado e domingo lá em casa, entendeu? Por quê? Uma vez você contando que falando assim, se não gostar de trabalhar de final de semana à noite, eu nem Não trabalha. contrato. Não trabalha. Quer ficar rico, se- vai trabalhar E bastante, se não né? gostar de trabalhar na Ah, se não segunda-feira, gostar da segunda, não você falou gostar da isso. segunda-feira, depois eu vou dar um exemplo de contratação. Isso, Mas não vamos foi lá, nem para final ser de dia semana. produtivo, voltando ao foco da produtividade. Domingo à noite eu reviso segunda. Chega hoje à noite, eu falo assim, o que que eu fiz hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Eu tinha esses 2 encontros e eu tenho que terminar 2 análises. Tem que até uma empresa que eu sou conselho, eu tenho que fazer uma análise financeira do resultado do ano passado dela, Tá. e eu tenho que fazer a análise do resultado do ano passado de uma empresa minha, que já está comigo, e eu tenho que reportar isso amanhã. Então, se eu não terminar hoje, amanhã isso vai para as 8 horas da manhã. Eu levanto 5 da manhã, eu Tá. treino 2 horas, e daí eu começo meu dia, né? E aí você vai adaptando isso de acordo com o tempo. Tudo que eu não fiz um dia vira prioridade para o dia seguinte. Legal. E outra coisa, o que que é ser produtivo? É alguma coisa que gere resultado. Responder e-mail não é ser produtivo, não. Responder o WhatsApp não é ser produtivo. Às vezes as pessoas falam comigo, cara, Você não você não responde. me respondeu o meu WhatsApp, é que eu estava na linha da produtividade. Aí eu vou falando assim, gente, é porque se eu não respondi, eu geralmente tento responder rápido. Se eu não respondi, é que eu estou no meio da Produzindo. tormenta. É, Eu estou no meio da tormenta. Aí é o que é super importante primeiro, depois eu legal. vou o que é muito importante, depois eu vou pro importante e depois pro resto. É isso. E o que que eu qualifico importante? É o que me gera dinheiro, é o que me gera saúde, o que me gera prazer. Não nessa ordem, porque a saúde está em primeiro lugar para mim. Perfeito. Porque sem saúde eu não cuido da minha família, que é coisa muito importante. E sem saúde, sem minha família, eu não produzo dinheiro. Porque se você estiver mal emocionalmente com a sua família, com quem você ama, com os seus filhos, você vai estar mal no trabalho. É Verdade. Não dá verdade. para separar. Não. Tem gente que fala assim: ah, não, vida pessoal minha é uma, vida profissional Deixa é os outra. problemas em casa, não tem Imagina, como. Você é ser humano, né? isso é mó tolice. É, É mó é. tolice. Cara, independente de qualquer coisa, se o seu emocional está abalado, a sua Esquece, produtividade você vai não estar vai render. abalada. É, Então, eu tento cuidar disso tá. para ter produtividade. E a produtividade, ela começa com uma agenda. E ela, o segundo passo é você fazer acontecer a agenda, porque senão você fica com a agenda linda, mas só fica no papel. Aham. E o terceiro passo é você escolher o que realmente vai mudar a sua vida, Perfeito, entendeu? E aquelas decisões que vão mudar a sua vida, perfeito. tá? Aí você vai ter dia produtivo. Legal. Tá? E às vezes o dia produtivo parte do básico. As pessoas querem ser estratégicas, mas estratégia por si só não leva a nada. O que leva é o tático. É o que Legal. você faz 365 dias por ano. Execução. É que vai fazer você comprar uma casa no final do ano. E Não essa é eu ter uma grande sacada. Não é, velho. É, eu até gostei muito quando eu li você falando sobre inovação, porque as pessoas ficam inovar o que é? Você falou inovação é fazer mais do que você faz, melhor. É. Fazer amanhã melhor do que você fez ontem. E um E, pouquinho melhor do que os consequentemente, seus concorrentes. e melhor que seus concorrentes. Um pouquinho, não precisa ser muito. Não.
É a inovação do dia a dia, na rotina, É. cara. Cara, eu costumo comparar muito, né? Ó, eu fazia atividade física, quando eu tinha idade do Dom, se eu treinasse 1 hora por dia, eu era um Músculo. cavalo bruto. Hoje eu tenho que treinar 2. Por quê? Porque depois de 30 anos judiando do corpo, o estímulo já não é o suficiente. Eu tenho que me adaptar a um novo estímulo. Legal. Eu tenho que fazer coisas diferentes. E aí você fala o seguinte, Lázaro, aí você vai botar muita carga, Xerobora, que não tem condição de pôr carga. Você machuca, você lesiona. Aí eu tenho que fazer o quê? Repetição e diferenciação de atividade. A Uhum. mesma coisa na empresa. Na empresa, você faz a mesma coisa sempre. Chega uma hora que aquilo para de dar resultado. Aí você tem que buscar a diferenciação. E a diferenciação, às vezes, é no canal novo de distribuição, é no novo produto, é numa nova forma de fazer. Legal. Entendeu? É igual, por isso que eu falo, a analogia de levar a vida pessoal e vida profissional é exatamente igual. Gestão é para a vida. Cara, se você pode até gastar mais do que você ganha em determinados períodos do ano, até para ter um lazer. Chega dezembro e janeiro, aí você fala, sabe da Legal. coisa? Eu vou ganhar R$ 10.000 em dezembro e janeiro junto, mas eu vou fazer uma viagem de 20. Se você já guardou o resto do ano, ou se você tem o próximo ano para você correr atrás disso, pode fazer. Uhum. Uhum. Claro que você não vive, né, velho? É. Aham. Você também não vive. O que você não pode é gastar mais todos os Todos os meses. meses. Uhum. Porque aí você vai entrar num buraco que você não vai sair mais. Se você tiver num buraco muito grande, mentalmente você vai ficar frágil, emocionalmente você vai estar frágil, você vai ficar inseguro. E aí, meu querido, entra num ciclo negativo É. que te ferra Que a é vida. difícil produzir. Lázaro, tem um monte de coisa que eu ainda queria Vai te falar o que perguntar, você quiser. né? Mas até pelo horário que a gente combinou, eu acho que vai ter que ficar para um segundo episódio, né, gatinha? A gente É. vai. A gente Depois faz já vamos até história aqui, marcar né? data nessa agenda aí para um segundo episódio do Talvez o segundo podcast. episódio eu falo de desafios novos. Esse novo que está Olha que sendo legal. montado e um outro novo aí também. Desafios Olha. novos, liderança, que eu queria ouvir um Liderança. pouco também, Nossa, enfim. liderança também, assim, acho que se a gente puder fechar então com uma pergunta, se Pode fazer. puder ser liderança, né? A gente, um novo líder, né? Um empreendedor que está começando a montar seu time. Até aqui você fala no livro sobre a hora do café, né? Como torná-la produtiva. Quais são as principais perguntas, os principais KPIs que ele tem que olhar da área comercial, da área financeira e saber perguntar para aquela pessoa? Vamos lá. É, Depende muito de cada Perfeito. negócio e cada área da empresa. As Uhum. perguntas que o Lázaro faz para o diretor financeiro é diferente das perguntas que eu faço para o diretor comercial. Vamos falar de diretor, para o líder comercial Pro é líder diferente do líder comercial. financeiro, ele é líder de operação. Por quê? Porque eu geralmente pergunto todas as vezes dentro da empresa, que aí eu chamo até de cultura, eu estou mudando a cultura do cara, fazer uma cultura gerar resultado, esse é o papel do líder. É transformar uma cultura de fracasso numa cultura de resultado. Transformar um ambiente de fracasso num ambiente de resultado. Esse é o papel principal do líder dentro da empresa. E liderar pelo exemplo. Uhum. E ele faz isso como? Colocando pressão saudável através de perguntas certas. Por exemplo, você é da área comercial, Uhum. né? Aí eu vou chegar para você, Carol, e vou começar, Carol, poxa, como é que foi a venda do mês passado? Ah, foi tanto. Quanto que tu deu de desconto? Quanto tu deu de bonificado? Quanto que você vendeu por categoria de produto? O que que você Legal. fez para vender? Quantos novos distribuidores você abriu? Quantos novos clientes você abriu? E quanto para os velhos clientes? Como é que foi a venda? Foi a mesma coisa dos meses anteriores? Esse tipo de pergunta, uma pessoa responsável pela área comercial, ela tem que saber responder sem consultar. Que se ela tiver, eu vou buscar informação, ela não está fazendo o trabalho dela direito. Uhum. Ela tem que saber de cabeça. E se você começa a acostumar, isso é pressão. Você não está faltando educação com as pessoas. Geralmente, quando eu entro numa empresa nova e eu começo a fazer essas perguntas, as pessoas começam a transpirar. Tá todo Lá mundo no, vem o Lázaro. tá todo mundo no café. Logo quando eu chego, vem todo mundo em volta do novo chefe. Aí eu começo a perguntar, e começa a transpirar. O segundo dia eles estão lá ainda, eles começam a transpirar. No terceiro dia eu pareço um peido. Eu chego, todo mundo corre. Entendeu? Por quê? Medo de me responder. Passou 15 dias, esses caras vão estudar. Quando eu vou pro café sozinho, vem atrás de mim. Lázaro, no mês passado nós fechamos bem a área comercial. Dei tanto por cento de desconto. Eu podia dar 30, mas só dei 20. Vinde bem, a margem foi melhor, o bonificado foi menor. Você está imprimindo uma cultura de sucesso Ele espelhada numa evoluiu. boa liderança. Por isso que eu falo, pressão é bom, tensão é ruim, tem que saber separar tensão de pressão. Tem os idiotas aí que falam, não adianta me pressionar, porque eu não vou responder. Você já nasceu sendo pressionado, rapaz. Você, quando sai da barriga da sua mãe, tu não respira e não come. Aí tu toma tapa na bunda para respirar. Aí você, para comer, tu tem que chorar, porque você não sabe falar. Isso é pressão. Você vai pro jardim de infância, você começa a pegar gripe, resfriado, porque você não tem anticorpos, os meninos começam a fazer bullying com você. Você cresce mais um pouquinho, Pressão. vai na adolescência, uma namorada, ela te bota um chifre. Pressão, velho. Sociedade põe pressão. Tu vai casar.
casar, vai ter que pagar a conta, vai ter que ter filho. Pressão! E o idiota quer viver um mundo sem pressão. Não existe? Não existe. Pressão é bom. Os bons são formados no caos. Caos é o nosso melhor território, só que a gente não sabe. Legal. É no caos que você se forja. Você não fica forte, Dom, só pegando peso, destruindo fibra. Não. Você tem que destruir isso aqui. Você tem que fazer isso aqui, processar, tem que promover sinapse neural todos os dias. Sinapse, 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 Chega sinapse, vai, sinapse. vai. Para você chegar a ficar forte, É isso. mentalmente. E tudo começa com a mente forte. Pressão faz você ter uma mente forte. A não ser que você seja um fraco por natureza. E a sociedade hoje ela é muito fraca. Infelizmente. Infelizmente. Eu escutei uma frase Mas quem científica. tá no meio de Brasil quer evoluir. Cara, eu escutei uma frase, tem um estudo que é a primeira vez que uma geração tá mais burra que os pais. Você viu Eu isso? vi isso, Caramba. compartilhei isso aí esses Esse dias. estudo científico é a primeira vez na história que a geração nova tá mais burra que a Que geração dos triste. seus pais. É triste. Triste. Um cara de 18 anos, 17 anos. Por quê? Às vezes é porque o cara botaram na cabeça das pessoas que é falso. Já ouvi um cara na internet falando que a pessoa não tem que estudar, que é a corrida dos ratos, que é não sei o quê, que ele tem que ir para a internet ganhar dinheiro. Ele tem que fazer isso tudo, mas ele também tem que estudar. Tem. E o cara falou que faculdade serve para nada, faculdade é cultura, meu irmão, e cultura nunca é demais. Abre a mente. Sabe como eu faço gestão? Modelando, às vezes, o modelo de gestão, o modelo econômico do passado. Como que os egípcios ganhavam dinheiro? Como que Roma construiu o império? Através de guerra, mas através da dominância, através de mão de obra escrava. Nós não temos um cidadão nesse planeta, no 7 bi, que não tem sangue escravo. Verdade. Entendeu? Todos nós temos. Você pode ser branco do olho azul, porque a escravidão não era pela cor, era pela guerra. Então todos nós temos sangue vassalo. Uhum. Então a gente aprende com a história também. Verdade. Então, ó, liderança é liderar pelo exemplo, respeitar as pessoas, saber que o dinheiro dá volta, o dinheiro troca de mão, ninguém é tão rico que não possa ficar pobre, nem tão pobre que não possa ficar rico. Então, por isso você tem que respeitar as pessoas. Respeite o ser humano pelo conteúdo que ele tem, não pelo dinheiro que ele tem. Legal. Tem muita gente tão pobre, que ela só tem dinheiro. E esses são os mais pobres, Verdade. porque não tem respeito, não tem cidadania, não tem o entendimento da vida humana, não sabe nada, só sabe ter dinheiro. Esse cara é o cara mais pobre do mundo. E as pessoas têm que respeitar isso. O bom líder sabe disso. Pegue os pontos fortes do seu colaborador, minimize os fracos. Tenha empatia, coloca no lugar dele e lidere pelo exemplo. Legal. O cara que quer que o funcionário trabalhe 10 horas por dia, ele tem que trabalhar 10 horas por dia. É isso. Justo. Não vai jogar golfe até meio-dia? E mandar o seu funcionário Chegar trabalhar às 10 7 horas, da né? manhã. Cara, um grande exemplo de liderança para mim, o Pedro Brain, dono lá da farmácia São João. O cara vai visitar a loja dele no sábado, no domingo. O cara tá de manhã, 8 horas da manhã, ele vai visitar as lojas. Ele passa, ele é o dono, bilhões de faturamento. Ele tá na loja, visitando loja, vendo aonde a coisa acontece. Olha. Isso é liderança, velho. Você Uhum. ficar no escritório, no ar-condicionado, com pose de chique, usando autoridade, tu é um merda. Vai pra medíocre. campo ver o que tá Não tá acontecendo, né? acontecendo, cara. Você tem que entender do Demais. seu negócio. Aí eu pago gente para entender, você vai ser enganado um dia. Vai mesmo. Leia, assista um filme, que é a história da Gucci. Legal. A gente assistiu. É. Você assistiu? Aham. Sabe o que aconteceu aquilo? Tá. Incompetência familiar. Uma mulher manipulou o filho, Foi. que confiou em alguém que não deveria e que não estava resguardado, e que tentou fazer uma coisa errada, que é a própria mulher falsificou a assinatura do pai para ter o império. Se fudeu. Uhum. Não vale a pena. Acho que é isso, gente. Não vale a pena. Excelente. Sensacional. Que- Liderar é É, mover gente, né? Nunca esqueça Gente quando que move você- gente. É, gente que move gente. Lázaro, onde que o pessoal pode encontrar o seu livro? A gente vai sortear alguns, mas Amazon. para quem quiser Tá comprar, lá na Amazon. Amazon e tá em todas as livrarias. E nas suas redes você também, né? Você Na- sempre tá entregando conteúdo, né? Assim, Legal nas redes deixar. sociais, sim. Você vai me achar no Lázaro do Carmo, @Lázaro do Carmo, JR, Lázaro com S. Na Capital Upgrade, né? Que é Legal. @Capital Upgrade Oficial. Tem todos os conteúdos, não só meus, mas conteúdo lá de Geraldo Rufino, Caíto Maia. A Capital é um celeiro do empreendedorismo. Perfeito. A gente leva os maiores e melhores empreendedores para dividir riqueza e conhecimento. Quem divide conhecimento nunca morre na imensidão da estupidez. Eu tenho Amém. isso para minha vida. Entendeu? E isso que vocês estão fazendo aqui é dividir conhecimento. É. Dividir conhecimento, você não morre na imensidão da estupidez. E você só vai ter riqueza se você tem conhecimento. Se você adquire riqueza sem conhecimento, ela vai acabar.
ela vai acabar. Você não tem estrutura para Não isso. tem estrutura e não tem longevidade. Uhum. Então, o livro você pode achar na Amazon. Se o cara é do sul do país, vai achar até na rede de Aí, farmácia na São rede São João. João. Rede de farmácia São João vai encontrar o livro lá, em todas as livrarias. E além disso, eu vou lançar um outro esse ano, É, Olha, legal. falando de inovação na vida. Perfeito. Como inovar na vida. E o legal. outro que tá. Então tem dois que tá para Crescer sair. aqui. Ou é o crise é o cacete, que é uma frase minha que tem pra vida, crise é o cacete, tem camisa pra tudo quanto é lado. Ou o nome do livro vai ser Crise é o cacete, ou vai ser sobre inovação na vida. Tá. Eu Legal. queria ter lançado Crise é o cacete, mas a editora É falou, bom. ai, mas cacete pode ser uma palavra feia, eu não queria. Tudo bem, mas pra mim, Pra mim é forte. é isso aí. Lázaro, Sensacional. obrigado. Obrigado pelo Tamo tempo, junto. obrigado pela disponibilidade. Tenho certeza que agregou bastante e esperamos de verdade poder recebê-lo de novo aí no futuro. Tem muita coisa para falar ainda. Daqui uns meses você vai ter novidade, a gente pode falar só das novidades. Perfeito. Excelente. Obrigada. Com vocês, Made in Brasil, esse foi Lázaro do Carmo. Aê! Aê, sensacional. Obrigada, Obrigado, Lázaro. Obrigada, galera. Lelê? Incrível.